the flap on the floor. What the pussies need in mass for the flap on the floor. Ready, sad, see my ananas. Pessoal, mais um episódio de Flá. A gente dispensa a apresentação de cá com o chefe aqui está na casa. Hoje a gente tem um cenário. Hoje a gente tem um bom cenário. Está chamando espírito. Espírito. Que coisa ali interessante. Mas que chama? Que ele é um... É chamado um singing bowl. Ele é só... Está usando na meditação. Buddhist monks. Na meditação, então, vou usar só para trazer um som que não está falando fixo. Para meditar nele. Então, ele produz aquele som ali. Numa frequência, eu estou falando... Você se não está sendo várias frequências, que ele é que está destabilizando. Então, se você medita, põe foco, bota para o pensamento, vibração, não onda, você se o batimento cardíaco. Então, é aquele que te serve como madeira na metal, está produz som, você checa. Normalmente, você pensa ferro na ferro, que está som, aquele é uma madeira. E a tecnologia africana antiga, então, singing bowl, tem uns mais grandes, tem mais pequenotes, então é usado mesmo para produzir diferentes sons. Aquela meditação, mano. E Aniel? Aniel, aquele onkel. Então, não carrega onk. Onk é símbolo de trindade, é símbolo de princípio de vida. Na África, aquele que é vida, ele que cristãos terá cruz, aquele cruz que essa fala cruz que inclusive hoje esta fala de exatamente hoje eu tenho lua cheia, então essa falou de crucifixo, mas hoje que essa fama Cristo a cruz, entende? Mas tudo que ele é um conhecimento que vem de África e é uma celebração lunar, entende? E ele tem toda uma estrutura de conhecimento de lua cheia. Se os muçulmanos hoje durante aquele mês eles estão no Ramadã. Então, às vezes, começa com que lua que essa foi crescent, que lua nova, você? Então, depois, essa vem terminar com busca mais uma lua nova, 21 de abril. Então, cristãos também estão fazendo a mesma coisa, só cristãos é lua cheia. Então, nesse momento ali, eles estão na Ramadã, assim? Não tem entre amanhã e... Você naquele tal Páscoa, Páscoa. Então, é tudo a celebração lunar, é tudo o calendário de lua. Interessante é que dentro do cristianismo tinha alguém que fala de que as coisas dessa falam mostrando coisas de feitiçaria, mas boa aquelas coisas de paganismo, você. Mas aquele mesmo que é nele para mim, ele se boia Páscoa, ele nunca quer cair num dia fixo. Telteira. Telteira para mim, ele tem a ver com o calendário, ele tem a ver com a lua, você entende? Então se uma pescador te busca a lua dentro do cristianismo, então lua, sol, estrelas e símbolos que têm forte dentro da Bíblia, de ponta a ponta. E dentro do Islã também. Dentro do Alcorão, o símbolo próprio, dentro do Islã, símbolo forte é lua, estrelas. Né? Então, tudo que é religião é guiado para astros. Então, e é que só religião, vida mesmo, tudo que é vida de nosso organismo é planta, tudo é controlado por estrelas, como astros, cosmos. Então, o que não está fazendo na Terra, cima nasceu, é aquela lógica, aquela filosofia que se explicou, mas tudo que acontece lá arriba, ou a nossa volta, isso acontece ali na Terra também, mas é tudo ligado, as células se ligaram também com a Lua, se ligaram com átomos, tudo se ligaram com a Lua, se ligaram com planetas, com o cosmos, então é uma sincronização tremenda, é só planetas que fazem órbitas, as células, tudo que é lá. Está na mesma rotação, na mesma velocidade, é uma sincronização incrível que já nem para tentar perceber para falar assim, de onde que é bem. Só não está apreciando, mas nunca está conotel para não dar nome, está falando aprecia criador, que a estrutura total e não criação, mas senão é demais para onde é tchau demais, mano. E Jorge, bandeira lá, no casaco, bandeira de? Casaco ali, bom, pode fazer publicidade? Sim, não sei. Hoje não está vestido para... Cabone Phoenix. E agora se tem casaco da Abel Jaci, PAIGC, tudo produzido para Cabone Phoenix. Depois ele põe indicações, estou na única em que se interessaram na compra. Então essa patrocinando hoje, Cabone Phoenix, exatamente, que ele é casaco da Abel Jaci,
que ele é um fato treino de Marcus Garvey, você. Então, Será? que ele, exatamente, tem ele livro de Marcus Garvey, que ele exatamente, Marcus Garvey, que ele é um fato treino se completo. Então, que ele é bandeira de Marcus Garvey. Então, e Cabone Phoenix e brothers e cabo-verdianos que estão na estrangeiro, na Suíça, não? Então, brothers está fazer desenho e só jovens, mano. 20 e tal anos, ciência, foi tudo desenho inspirado na conceitos africanistas, heróis, homens e mulheres de revolução, que para não poder começar a vista e nós orgulhos, Então, e nós sempre nos ajuda a pinchar que as ideias para não desenvolver nosso próprio negócio, nós imagens. Então, é aquele Carbone Phoenix, que significa mesmo. Exato, Carbone vem de carbono. Carbono é a essência do universo cósmico. Exatamente, o bem de carbono e para carbono botar volta. Se repara sangue, esta forma é brumejo, mas sangue só saiu de veia, e está coagula, e está vira preto, está vira black. Mesmo no lugar de pessoas assassinadas, ou como está de sangue preto, carbonizado. Então, carbono é a essência de vida, mano. Botar carbono é estado sólido, líquido e gasoso. Na tudo termo ele existe, ele é base do universo mesmo. Então, esta flor de terra, você bem, mas de carbono que você bem. Bom, terra ele é carbono. Você entende? Como o carbono, repara, porque essa flor por reedente com o carbono, ele é fertilizante de planta, você entende? Então, ele é a essência mesmo de vida. Então, aquele carbono vem de carbono, você na sua ilha está carbono. Então, Phoenix representa aquele herói, que é a ressurreição. Inclusive, não se fala, você não sabe hoje que esta foi 13 dias, meta ressuscita. E a ressurreição é aquela ressurreição africana. Não vem de escravo, nós éramos grandes civilizações, no que gosta de não estar na queda, depois também ressuscita. Você ressuscita aquele levantamento mesmo espiritual, esse homem, se está na perdição, depois também recupera. E o que recupera também, aquele que é europeu, que põe que é lógica, ele se ensina de ressurreição, mas é bem de nós. Então, aquele Fênix é aquele simbólico daquele pássaro, herói, que milhares de anos antes do cristianismo se ensinou é nascido uma mãe virgem, você entende? Depois é bem ressuscita no terceiro dia, o cristianismo bem daquela europeu, que é lá na nós. Então, aquele que é Carbone Phoenix mesmo. Levanta nos orgulho. George, hoje você fala de Tupac Shakur. Tupac Amaru Shakur, exatamente. Shining Prince. Shining Prince. E é aquele que significa Tupac Amaru. E para não falar de Tupac, não volta no tempo. Yeah. E mãe de Tupac, ele foi exilado de Cuba. Não, que ele é a Sarah Shakur. Mas era todos membros de Black Panthers. Ele é a Fanny. Para que eu conheço Black Panther? Yeah, Black Panther Party for Self-Defense. E aquele Black Panthers que tem gosto na Cabo Verde, tudo que ele trabalha comunitário que esta faz, aquele nome lá é bem de Original Black Panthers. E próprio aquele filme Black Panthers, que hoje no cinema, que faz um sucesso, tudo que lá, aquela história, Stan Lee de Marvel, ele copia mesmo aquele modelo na Original Black Panthers. Para morrer, subir onde Black Panthers e personagem de livro de comic books, e foi fundado em 1966, que Stan Lee criou, mas Original Black Panthers original, People's próprio, nosso partido, então, foi criado em 1966. Já. Você entende? É uma coincidência. Depois que Panthers original criaram, que Stan Lee bem cria aquela lógica daquele personagem, aquele super-herói negro. Para mais dizer que Panthers está papiado. E depois ocorre no filme de Black Panthers, ele começa na Oakland, Califórnia. E Panthers original foi fundado na Oakland, Califórnia. Você entende? É lá que bem aquela estrutura mesmo de base para morar na Oakland. E eles tinham um business lá forte, que era tipo um business de transporte de pessoas e carros. Então era um centro de encontro de pessoas. Então ideias também de emergir na Oakland, Califórnia. Então se bem hoje, a própria Califórnia em si, dentro de rap music, o canto começa no West Coast, vai começar lá, hoje é NWA, é só rapaz de Compton, você entende? Então Tupac mesmo, se repara, ele está Oakland, você entende? Aquela base, você entende? Tudo aquela parte lá de Califórnia. Então tem uma consciencialização na Califórnia, que é que falou dele, que é que atribui mesmo aquele tal mente aberto, o liberalismo que tem na Califórnia, bem show daquela estrutura de black people que está lá, ao contrário de várias partes. Também de vários pontos dos Estados Unidos, então tem encontro de pessoas. Então, até hoje, a hora que eu tenho aquilo que usa na Silicon Valley, facto que eu tenho negócio Google, ou que é base de que as grandes multinacionais de tech,
essas bases na San Francisco, que essa foi Bay Area. Então, tudo aquela área, ela é uma área de encontros de cultura. Então, gosto de ter cultura de tecnologia hoje em dia. E é que se desligaram daquela. Então, tudo aquele desenvolvimento é mesmo. E também de lá, então, Panthers é aquele que estão lá. Aqui tem encontros de cultura, mentes abertas, então começa a questionar. Para morrer que não estou oprimido. Também ideias de libertação, ideias de revolução. Então, tudo que ele foi tão fértil para criar aquele que bem fundado para Huey Newton e Bobby Seale. Huey P. Newton com Bobby Seale, eles fundam aquele que é o nome Black Panther Party for Self-Defense, que é Partido Negro para nossa autodefesa. E lógica de Panteras era cozer. Protege black people para morrer da flama polícias nos Estados Unidos que te defende comunidade de pobres. E que ele é um dilema que não tem até hoje. Imagina, em 1966, tudo coisa que vem fazer o Cador ali durante, em 2020, com 40 anos ali, que é onde aquela coisa de Black Lives Matter, é tudo que a estrutura que Panthers ia fazer em 1966. E Panthers tinha aquele que se chama 10-point program, que não está falando 10-point program, que é um programa de 10 pontos, onde que era linha, tipo mandamento de exigências que se está fazer para o governo dos Estados Unidos, que é para melhorar condições de povo negro. Imagina, Huey Newton com o Bobby Seale tinha 22 anos, mano, quando eles fundam Panthers. 22 anos, mano. E Panthers bem tem milhares de membros nos Estados Unidos inteiro e no mundo inteiro, mano. Influência tanto cultura geral, intelecto, música, que te Cabo Verde panha. O que onde e black, aquela coisa de black que está falando, aquele penteado. E diz que bem. Como lá naquela época, então, eles começam a falar coisa. Não tem que voltar para a África para nossa identidade. Não tem que ter nosso próprio nome. Então, tudo que se observa mais é aquela estrutura de intelecto que está assim. De onde que não bem, para onde que não sabe. Para mostrar que o homem negro que pode filosofar. Para mostrar que não tem que andar na rua com nomes europeus. Jorge Andrade, você entende? De boa? Horaci Cruz. Exatamente, mas você pode um chinês ou um sul-coreano com o nome Horaci Cruz, você não pode rir. Pode falar, aquele que tem lógica. E, George, tipo, se eu gosto no Instagram de consciencializar, nunca pensa na muda, não é? Não, lógico, a questão é que ali, vou pôr te muda o nome, mas é mais importante que vai muda o nome e muda a mentalidade primeiro, muda a mentalidade que as pessoas à minha volta, como Tupac mesmo, Tupac um dia foi assim. Mais importante que um nome africano é um mente africano. Você. Então, eu mesmo tenho pessoas com vestimentas africanas, só trajes de fora, botar outro no monte de bozoforeta, para um monte de coisa só repite, que essa vai YouTube, esta ele está repite, mas comportamento que te reflete nada daquilo lá. Então, coisa que me preocupa com ele trabalhar no comportamento africano, primeiro. Você entende? Por uma coisa que bale igual me tem nome, e aquele que for que me põe, você. Akhenaten. Depois te chama na rua para parou. Está maltratando o povo, está explorando mulheres em nossa comunidade, que ele é que ele até levou. Então, aquele que é parte de trabalho dentro, você entende? Mas está falando reino de céu é dentro do primeiro, você entende? Então, deixa manifesta aquele que se de dentro, depois transborda para fora. Então, aquele que é aquela consciência que você fala de mudança de nome, Panthers, tudo é muda nome. Como não des, tudo é a maioria des bem cá para mudar nome. Se me botem a Fanny Shakur, que era seu nome original. Só para antes esqueci, aquele pacto que foi tipo ir para assim, vários membros. Na altura, meio de comunicação. Era modo, foi tipo Cabo Verde Cape. Cabo Verde Cape, como lembra aquele grupo de Norberto chamado Black Power? Black Power vem de Black Panthers, já. Esse que começa a falar aquela coisa, Black Power. Be black and proud. Então, James Brown, na música que canta, que tem aquele grito, "Ow! I'm black and I'm proud." E de Black Panthers. Então, Black Panthers é extensivo. Botei Norberto Tavares, com Black Powers, Kings, você entende? Tulipa Negra, repara, ouve que esse nome ali, Tubarões, já. Eu lembro que Tubarões todas tinha Daishiki, aquele traje africano, com aquele black penteado, Bulimundo. Tudo esse, pai, aquele coisa lá no 80. Imagina, Panthers é de 60, brother, 66 para 70. Então, aquele eco foi tão grande no mundo, que não só na vestimenta, mas ideologias, coisa que Lulu canta, coisa que Tubarões canta. Você entende? Estrela negra, boca em luz. Você entende? Levanta braço, grita por liberdade. Você entende? Tanto que as outras músicas, você é flamação, meio de morgado, filho de terra, tá morre, enterrado na Cancarã. Então, é tudo músicas de revolução, que já comparava, tchau, coisa que Bob canta, coisa que Ildo que Tubarões canta, é tudo grito de um povo
que se levantava naquele tempo, você. Como eu lembro naquela época de libertação, era global. Então, no livro sagrado, ele fala que Deus está volta, ele está todos esses filhos de 4 cantos. Então, nós, naquela época mesmo, que aquele Deus negro volta, e bem cata esses filhos que estão na diáspora, Watcha Malcolm nos Estados Unidos naquela época, Martin Luther King nos Estados Unidos naquela época, Sankara, Lumumba, Cabral, Panthers, você entende, Us Organization, tinha tantos outros que está tudo em movimento, e ela era uma estrutura de liberta filhos de Deus no mundo inteiro, mano. Então, nunca nenhum daquele é coincidência. Então, que ele é com panha geral, mas qual é que escusa? Penty Black. Penty Black tem aquele monte de Panthers, você, aquela estrutura naquele que você pega, boa. Hã? Naquele monte que você pega para... Exato. Então, é Panthers que tem a dar com aquele black e com aquele Penty Afro-Pick na cabeça que não dá nome afro, como não muda nome africano, não muda penteado africano, não muda mente africana, ideologia africana, para não falar de bom de colonização, entende? Então a estrutura de Panthers de intelectualiza, africaniza, e também na Milker, bom, Milker não tem que reafricaniza espíritos. Então Panthers faz aquela mesma coisa, fala, não mexe o nome, não mexe o nosso nome tem que ser africano, não mexe a educação, que esse livro de leitura é uma educação que te reflete pensamento africano, bom, aqueles autores africanos que se lê no mundo inteiro, globalmente, te traz uma mentalidade como aquele antes, tudo que eles eram escravos ou filhos de escravos, escravos não eram, que pegaram no continente, que viraram de escravo, nunca podiam escrever, nem ler, como medo de europeus, durante a escravatura, para nunca ler, para nunca aprender, para não repreender ler, que escreve, para mostrar medo mesmo, era que as coisas ali, que as verdades ali, bem sair para fora, você entende? Então, por isso que até hoje esta tem uma preocupação tremenda de manter na ignorância, manter naquele, ninguém está falando, para mim, escuridão, para mim, inteligência. Então, a festa manter naquele luz, para ter aquele vertente. Contrário, mas tem mania de falar, escuridão, quer dizer, escuridão é bacana dessa. Dá um black, dá um apagado, um black. Exato. Tem mania de falar, ainda quase igual se alguém fosse blackout. Rapaz, fosse blackout. Não fosse, blackout é aquele que me passa para ele. Aquela estrutura que está, você entende, que está pum. Você entende? Tem uma associa sono com coisa parado. Mas é na sono que está uma maior recuperação energética. É na sono que a criança está cria. Agora, para dizer que o menino está cria enquanto se dorme. É bom usar na sono dentro de barriga uma em 9 meses. Eu não falo tanto vezes. Então, tem mania de falar, está na sono, gosta de acordar. Volta a perder energia na tua corda. Volta a idade, está bem na boa, o corpo está gasta ao que se acordar. E aquele sol que você está queimou, rebentou, tudo hora, você entende? Então, não tem que começar a entender que as questões ali, escuridão, negritude, e melanina no estado gasoso, você entende? Então, é lá que você desenvolve. Por isso, na faguinha, essa menina está falando, mercado negro. Não fala, não, mercado negro é onde que vende escravo, brother. Para mim, que as outras coisas ali que estão nele, é mercado branco. Para mim, quem está sendo aqueles business ali são europeus, você entende? Então, mercado branco. É mercado branco. Então, para peste negra, a peste negra que mata ninguém na África, mata só europeu. E mata milhões de europeus. Para mim, que estou por uma peste branca. Para mim, realmente, ele é uma peste branca, você entende? Então, não tem que falar aquelas coisas ali. People se maneta falou, não, esquece passaram. Bom, tudo coisa que se acontece, gosta. E aconteceu no calendário antes. Na Bíblia está falando que tem nada novo baixo do sol. Então, se você pensa, mas se esquece ontem, você resolve qualquer problema hoje, você enganar. Bota conseguir movimento através dos acontecimentos. Me mela de casa, que ele não passaram que está. Só esquece passaram, deve ficar preso ali, se vê. Ninguém está a casa, mas alguém lembra do único mesmo. Então, é importante você na tudo 3 tempos. Para o tempo, realmente, ele é um só. Que até existe passado, nem presente e nem futuro. Só que botou renta através de que exposição lá. Não se ouve nunca. Por isso que o povo entende Tupac. A maioria das pessoas é fã de Tupac, rapper. É fã de Tupac na indústria de música. Mas minto ele como um espírito de escuridão, entende? Que a escuridão é negativo, não. Que lhe banga conhecimento. E ninguém é fã de Tupac, não. E só ele pôde lá para transmitir uma mensagem em 1990, você entende? E aquele ano você falava de Black Band. Yeah. Mãe de Tupac, como é que chama? Mãe de Tupac é Afeni Shakur. Afeni Shakur. Yeah, Afeni. Ele era membro de Panthers, ativo, de Black Panthers. Motivo que entra na... E necessidade de libertação, bro. O Black people está, imagina,
está falado de emancipação, está falado de Abraham Lincoln liberta o povo negro e de escravatura, mas como é um monte daquele processo. Eles continuam a linchar, a enforcar, a matar, eles continuam a brutalizar, a violar a nossa comunidade, polícias entram, a assassina, até hoje aquela mesma estrutura, bro. Então, é por isso mesmo que Panteras adota aquele nome, Black Panthers, Pantera Negra, não só para mim um animal preto que se identifica com aquela negritude, africanidade, mas Panthers é um animal que às vezes que atacou Panteras. Às vezes é a hora que eu agredizo ou que eu sinto medo, que está encurralado, que está defende. Você ataca, cururgo, turgo. Não, ataca não, está defende. Você defende. Yeah, exato. Então, black people são na mesma posição. Como europeu, se mania te apoia uma boia agressiva, boa que é radical. Mas quem que tem estar, te viola, te mata, te maltrata, te escraviza é esse. Na que posição, se mal, como fala, boa que posição que o europeu tem de bem falar a mim é radical, mas está com ódio ou mas está todo europeu. Não, ninguém se pior de ódio europeu. Os equipantes e tudo você está fala dele. E de nós não começa a saber desenvolver nossa própria comunidade. Finca na nossa própria cabeça. Trabalha na nossa autoestima. Com um bom patrão de alcoolismo, mulher de prostituição. E aquela pedagogia ele tem que dar. Você tem que papel mostrar-se grandeza, se no braço, se de onde ele é bem. Você tem que mostrar seus antepassados, para lembrar geneticamente aquele código de ele é Quênia. E que o remédio que as coisas ele tem cura ninguém não. Para morrer boa, você declina a hora que esquece, boa é Quênia. E Tupac? Yeah. Nasce na cadeia. Bom, quer dizer, Tupac, ele nunca está querendo família, nasce na cadeia. Para ele nasce livre, você entende? Botou nessa estrutura. Bom, mas se mãe pôr na cadeia falsamente, às vezes é que não vai com aquela narrativa. Fisicamente, não é que nasce na cadeia, ele nasce no hospital. Você entende? Ele nasce na cadeia, mas se mãe estava preso, mas por isso que ainda fala, aqui no Fla nasce na cadeia, pessoas estão ouvindo a pensar, quer dizer, se mãe é um criminal. Não, atenção. Se mãe era membro de Panthers, não vai passo a passo. Era membro de Panthers e J. Edgar Hoover, tem próprio filme de que Leonardo DiCaprio faz sobre aquele homem ali. É um dos maiores inimigos no progresso de libertação do povo negro na qualquer tempo. J. Edgar Hoover. Esse é Willie Lynch. Não, ele é mais que Willie Lynch. Ele próprio trabalhava, é diretor do FBI, e criou a estrutura de um programa que é do nome de COINTELPRO, que é Contra Inteligência Program. COINTELPRO. E COINTELPRO se estrutura mesmo, fundamento é cozer. E infiltra dentro de qualquer organização que esta chava me radical, que as bengo lógica e destruída que as organizações ali mesmo, cima Panthers, Marcus Garvey, UNIA, NAACP, W.B. Du Bois, qualquer Martin Luther King, tudo que as mortes lá, são tudo ligado à estrutura de COINTELPRO ali. Repare, Malcolm X, com Nation of Islam, FBI, COINTELPRO, penetra tudo que as organizações ali, e não só, de povos latinos, se tinha de japoneses ou asiáticos, qualquer entra, infiltra, para o objetivo era descredibiliza, destrui, divide, e eles usam a lógica de Willie Lynch dentro dele para infiltrar. Para, obviamente, um homem branco que consegue entrar dentro de uma organização, chamada Black Panthers, para ser membro. Então, tem um filme que fazer o licador ali, que é Judas and the Black Messiah. Interessante, para não ser naquele coisa de crucifixo de Cristo, que é o pior de Judas. Então, aquele filme ali, Judas and the Black Messiah, está contando a história de aquela estrutura ali, de uma infiltração que houve, que a FBI manda um agente, um indivíduo, e por dentro de Panthers, que para mais que eliminava Fred Hampton, 21 anos, brado. Um líder tremendo, um dos maiores espíritos africanos de libertação que houve, 21 anos, mano. Ele era de Panthers de Chicago, na Illinois. Então, eles mandam aquele indivíduo ali, FBI recruta, para mim tinha caso pendente com o tribunal. Então, eles falaram, e se vou fazer aquele serviço ali, então essa fazer esse tipo de recrutação ali. Então, esse cara para assassinar Fred Hampton, brother, rapazinho com 21 anos, deitado riba se cama, com sua mulher grávida, man. Quase 200 tiros, man. Polícia, man. Quase 200 tiros na parede, na porta, para morrer com Zé. As drogas Fred Hampton, não, ele acaba para que morre. Eles infiltram dentro de aquele indivíduo ali, da indicação
tudo mora que é casa de Fred Hampton, não onde que está, mora que está arretado. Então a polícia tinha tudo, FBI com a polícia tinha tudo que as informações ali. É drogal, então ele está na zona profunda que consigo corda. Então quando eles entram, esse fuzil eles matam. Mas tudo baixo de protesto, mas tinha casos pendentes, mas assaltava banco, mas fazia um monte de questões que inclusive a Fanny, você entende, estava lá na casa de Panther 21, tudo isso tinha uma estrutura que se tenta defender contra, não só a polícia, era o tribunal que estava contra eles, era a polícia que estava contra eles, era toda a organização geral que estava contra eles. Imagina, uma hora que Bogota conseguiu prova de inocência perante um governo, uma estrutura que se atrás eliminou. Você entende? Então, Panthers era aquela lógica mesmo de recuperar nosso povo, recuperar nossa comunidade, de tudo que as condições lá. Então, a hora que bem hoje, para não entender Paca, eu tenho que entender Panthers. Por isso que informa a mim forma dentro de pensamento e ideologias de Black Panthers, que é a necessidade de libertação. Então, como já concebe Panthers, você entende? Ou que bem ouvir música de Tupac, você percebe. Principalmente que os primeiros 2 álbuns de Cell. Para mostrar o primeiro álbum chamado Tupacalypse Now. Você, que é Apocalipse Gosse. Tupac, quer dizer? Tupacalypse Now. Diz que significa. E Tupac é junto com Apocalipse. Você. Apocalipse é aquela guerra, aquela coisa que Panthers está falando dele, que na Bíblia é o último livro da Bíblia. Esta foi Revelation, the Book of Revelations em inglês, que é Apocalipse, que tem tudo que é sinal com simbologias, onde que forças de bem também luta contra forças de mal naquela última batalha. Por isso que na Black Panther próprio aquele filme. Exato, então é aquela lógica lá mesmo de aquele apocalipse, aquela luta entre bem e mal. E está falando bem também triunfa naquela batalha final, onde que Deus, que seus anjos, soldados também derrota e Lúcifer e toda essa legião de mal. Aquela estrutura lá mesmo que botou é tudo que é ligação. Então esse primeiro álbum tinha tudo que as mensagens de libertação nele. Você entende? E a maioria de pessoas que conhecem aquele primeiro álbum de Cell, nem que toube que as músicas lá, para morrer ainda que conhecer, ainda que explodiva na cena, e bem com aquele segundo, terceiro álbum, que depois que eles bem começam a conhecer, que coisas fica comercial. Então, deixa eu ver que a identidade de Pantera ali foi diluído, você entende? George, tu não volta um bocadinho aí tempo atrás. Tupac, que foi sua infância devido ao grupo que sua mãe estava nele, que tinha perseguido para a polícia e para o governo, que mesmo na altura sua mãe tipo flamava dia, justamente sua infância, que foi. E ele canta que já começa a ter noção, estuda história de sua mãe. Não, ele obviamente ele sabia tudo que lá. Então ele nessa música Dear Mama também tem falado de que lá, você. Para você mais bem entra num período onde que entra na drogas, você. Para onde aquela coisa que se fazia, CIA infiltra drogas dentro da comunidade de black people, como crack cocaine. Se uma canta explode ali na Cabo Verde, nos Estados Unidos, na fins de 70, assim, início de 80, CIA de novo é aquela coisa. Eles metem droga dentro da comunidade, eles lastram. E aquela coisa que ele é provado, que ele é facto que é conhecido, você entende? Este é um caso e que esta foi de General Noriega, de Nicarágua, você entende? Que era pago mesmo, que é saber, se aí pagava ele, você entende? Então, tinha uma guerra que tinha na Nicarágua, e de um exército que essa foi paramilitar, que essa foi contras. Então, o que essa fazia? Esta mandava droga para os Estados Unidos, então em troca estrutura central, governo de marca traz armas para a briga, e que as drogas foi levado para comunidades de black people. E a hora que houve a explosão de gangs na LA, por exemplo, na Los Angeles, lembra onde que informa Panthers estava? Na Califórnia, era uma base forte para a consciência de negritude. Então, les bombia crack cocaine dentro da comunidade. Então, eu tentei Rick Ross, que está cantando hoje, ele se nome bem daquele original Rick Ross, que era um dos maiores. E Rick Ross é daqueles original que começa a cozinhar crack. Tá a cocaína te vira em crack cocaine. Então, Rick Ross, que esta foi original, que aquele rapper dentro do nome, bem põe esse nome dele, que alguém nem sabe,
um daqueles grandes traficantes naquele tempo, Sim. que espalha aquele doença ali na nossa comunidade, você entende? Mas é que tudo que ela foi projetado para destruir mesmo a credibilidade de Panthers. Não tinha de Panthers e bem acaba mesmo tá cair dentro de uso de cocaína, de crack. únicas. É bem cair naquele ano. Então Tupac nessa criação, repara, é que ele Dear Mama que está falando dentro de tudo aquela turbulência, você entende? Se bem que eu era crack fiend, mama, you always was a black queen, mama. Você crack fiend é agarrado, você entende? E rima crack fiend com black queen. Você entende? Eu falei, se bem que você agarrado nele, mami, para mim era black queen, você é rainha negra. Então tudo aquilo é por isso, aqui pessoas estão música, era só a cabeça, mas porque entende, mas que ele é homem que se contou, de abre seu coração, para contou multidão de coisas que passam, você entende? Por isso ele é mais que ele é revolucionário e poeta, quando ele começa a ter rima 10 e pequenote. Ele vai à escola na Baltimore School for Performing Arts. Então tinha alguém que sabe, mas ele trabalhava com as meninas, que as mentes mais elevadas na campo de arte, man. E por isso que as meninas falam, Tupac foi ator, mas Tupac treina na tudo que ele é. Ele tinha treino na... Ele fazia 2 filmes? Não, Tupac faz uns 5, 6 filmes, mano. Imagina, ele mora com 25 anos, brother. O Tupac matou com 25 anos e tinha 5 filmes. Imagina se aquele jovem lá... E depois aquela coisa, Pac conseguiu fazer, na 25 anos, coisa que o homem tem 500 anos que fazer, mano. E ele se missão sempre, e repara, ele sempre sabia, mas ser morto, você sabia. Já sabia, ele falava que tinha o tempo na Terra, mas conseguiu fazer tantas coisas. Imagina quanto álbum que Tupac lança, quanto filme. Nunca se lembra exato o número, se é 6, 7 ou 8 ou coisa, que ele só aquele que lança, imagina, ainda hoje está sem 9 músicas de Pac. Onde que tudo alguém também fala, Tupac ainda está vivo, com essa teoria de conspiração. A vontade, você viu essa morte? Não, Pac espiritualmente, o outro checa, o Pac falava, mas ele tinha esse tempo contado, você entende? Então, há que homens daquele tipo, ele bem tem volume de trabalho que deixa. Ele faz coisa que pode fazer, de 70 anos, fazer na 25. Entende? Ele completa todo esse ciclo, ele faz tudo, imagina, double albums, e naquele tempo, que rapper que eu consegui fazer, 2 álbuns, não que sai de cadeia, gravando há poucos dias, 2 álbuns que vai multi-platinum, canto best, diamond platinum. Você entende? E para onde vai a cadeia? Que ele é que as coisas, de novo, cima Panthers, houve infiltração, Pac também, e também foi discutido de ser parte, maneira que se vive, você entende? Como ele é um espírito livre, tinha aquela coisa que começa a viver, maneira que começa a viver, pessoas penetram junto dele, estrutura penetra junto dele mesmo para cancelar ele, para fichar. Tanto se quer bem matá-lo, você entende? Para aquela abertura, essa coisa, você entende, de viola, mulher. E para a única coisa que está fazendo, que está falando que grava mais tio, e para eles usam nossa própria mulher, black people, black women, mulher negra, para cancelar. Pensa mesmo um jornalista ou... Não, um jornalista é outro problema. Não, aquele é outras coisas, mínimo, mas Pac, mas é que ele pegar nosso próprio comportamento com o nosso próprio povo, é coisas de conflito ele com o Biggie, conflito ele com outros brothers, aquela coisa de black na black, você preto na preto, nós quando algum banheiro, tudo coisa que Panthers previne, tudo coisa que Panthers ensina, tudo coisa que Panthers te fala para defender, para não tomar cuidado. Panthers fala de black love, não te mata companheiro, você entende? Panthers fala de não proteger a nossa comunidade, botar não mesmo dentro da nossa comunidade, de companheiro com a sua body, você entende? E nós que gangue contra o companheiro, na Los Angeles, lembra que antes entra com droga, Bloods com Crips, imagina, Bloods com Crips, todo alguém já ouviu falar de Bloods com Crips, você Bloods é que é de Brumédio, que esta vista cor de Brumédio, Crips é que esta vista azul, que tem show influência dentro de aqui rap music. Tem ainda, mano. Nipsey também, Nipsey era Crip, yo. É Crip? Yeah, Nipsey era Tupac é radical. Hã? Tupac esta Crip foi meio Blood, mas lembra bem, fica com Death Row. Death Row tinha Suge Knight, teve sido só de Brumédio, foi uma Suge era Blood. Snoop Dogg. Snoop é Crip, por isso que tinha show problema, às vezes. Aquele baixo que Snoop está de... É Crip, é aquele dança de Crip. Você entende? Aquele step que esta ideia de Crips, yeah. Então... Ice Cube ele que tinha, ele que tem gangue. Ele se frena, ele nem é cara distrito. Ice Cube é mó milha, não? Mas tu não se desse naquela lista de que as rappers mais rico. Minha muito esse trabalho, tio, mas e Ice Cube. Trabalho, porque esse trabalho é morte.
Nossa, foi em termos de música. É aquele que esse flow. O problema é que Cube usa a cabeça. É moda Eazy-E. O Eazy-E na NWA, ele era traficante, ele era drug dealer. Então ele originalmente, ele que está cantando, ele que pôr dinheiro que financia Dr. Dre com o rapaz. Então esse canta bem, ele fala, vamos cantar rap. Botei bom voz, então eles começam a pinchar Eazy para rap, que depois Eazy vem cá na NWA para rap. Então é aquela coisa que a gente fala, nossa história é incrível, mas é tudo ligado. Droga, financia, nunca tinha condições na gueto, quem que se abre e record label, quem que se abre estúdio, é traficante que está financiando tudo coisa. Tinha ainda, botei na Arlena, aquela coisa de trap, aquela estrutura de trap music, que gosta, você entende, gosta de ter drill, o drill é tudo ligado a aquela estrutura de crime com tráfico, então, quem é que se financia estrutura é legal drug money, que ele foi legal drug money, que você converte aquele dinheiro, é lavagem de capital, você converte aquele dinheiro ilegal para uma estrutura legal, você começa a ter homens de gueto com dinheiro de crime, mas uma estrutura que você entende, legal. Então é aquele parte lá que Ice Cube, e tinha álbuns, mas ele se ponto para gosto de eu que ele fazia filme. E tem aquele 3-on-3, aquele Big 3 liga, que está aqui a NBA se atrás e rebenta com ele, com ele. Então, ele que faz o álbum, ele tem tchau cabeça. Que sou ele, tudo é de NWA. Você entende? Como hoje é Dr. Dre. Hoje Dre ele bem riquíssimo, é na música, não. É na business. Você entende? Ele é na business que vem explodir mesmo, que as bem fala dele como bilionário. Para música em si. É que está dando dinheiro. Que está dando dinheiro é aquele intelecto de estrutura dentro da indústria de música. Você entende? Coisa que ele alerta rapaz, tudo anda foi eu. Se o rapaz quer deixar aquela coisa só de bacana para dar aquele cachê, bom dinheiro que não cachê que está, você. Dinheiro só na coisa, nas shows, na promove shows, e na tem uma própria estrutura global. Então ele é que tem entre trap é coisa, trap houses, é onde que as casas onde que está vendendo droga na Atlanta, essa fala trap houses. Então, aquele dinheiro de droga de que as trap houses ali, e tinha que estúdios próprios que esse dinheiro dentro de que as trap houses. Para lavagem. Brother, aquele coisa que isso foi tudo ligado. Então, que foi trap sound, ou trap music, 21 Savage, que fala, tudo levando nele. É que a lógica de um businessman, é uma lógica de um estilo de vida de um povo, num tempo, num espaço. E isso é tudo ligado. É por isso que ti botar a estrutura jurídica. Você, tribunal na América, os juízes na tribunal, procuradores, esta usa rap music para condenar rappers. Sem mãe, esta vai ouvir letra de música, esta vai ouvir music video, que os equipos flippers incriminou. Na casos, você, esta docu, Rico Charge, tem tudo que a estrutura ali, que é tudo ligado. Você pensa na indústria de música ou rap, mas só para ouvir, não, rapaz, tu usa na toda estrutura, drug games, se ligado, para mais também ainda antes de, tinha na estrutura onde é Snoop. Snoop, ele é o gel, Snoop, se imagem, se persona, é tudo baseado na pimps, que chulos, você. Ocupar aquela estrutura de chulos, que os homens que estão pimpados. Tem uma música que é PMP. Então, rap music, quem te financiava? Quem que começa a financiar música de black people na 70, com 60? É quem que pensa? É a pimps. Você entende? É pimps que tinha aquele dinheiro. É por isso que eu estou de rappers. Hoje rappers, o investimento de rappers é tudo copiado e moldado na pimps, você entende? Gosto hoje em dia de mudar, mas como é uma estrutura, é pimps que está carregado de fio, é pimps que está carregado de anel, é pimps que está que é umas casaco, é pimps que está rodeado de mulher. Então, monte de joia, aquele monte de cor. Hoje, music videos de rappers, até hoje, é moldado na imagem de pimps, que os homens que estão chular, que as mulheres estão vendendo droga na comunidade. Então, e não só está para mulher fazer prostituição, né? É que ele é pimps e chulos, já. É que as pessoas fazem chulos e mulheres estão para mulheres se prostituem. Então, como é hoje modelo de tio de que os rapazes rappers têm hoje. Botei na Cal Verde. Agora para que rapaz está fazendo clipe, você põe um monte de mulher com fio dental na boca da piscina. Aquele coisa é pimp mentality. É aquela lógica de aquela visão de pimp. Que tio gosta de que tem consciência, está falando, brothers, não tem que parar. Tu pai, que faz aquilo não? Que fazer o mod. George. A get around é coisa que toca a mulher diante na frente da piscina, com só na fio dental. E no começo, não tá canta. Tem um par de pessoas que falam Tupac, é revolucionário ou gangster. No começo, você vê como revolucionário. Você canta, você manda aqui nesse boca, aquele que é brrr, você fica comercial. É mais que déjà vu.
Mesmo tem que o governo, Malta está começa com o governo, bota bastante comercial. Tupac considerado como um land é bem no mesmo caminho. E pressão de... Não, é aquela coisa que a gente falou, é ciclo de vida. Bom, lembra Tupac, ele desde pequenote, único que cria na meio de esses modelos, foi revolucionário, sim. E teve padrinhos com o padrasto, tomaram Mutulo Shakur, você entende? Mutulo, aí ele está na cadeia ainda, que as libertas que dura que as libertas, às vezes tinha ele. Cantando. Bro, ele tem 40, desde a década de 60, te gosta, mano. Boa Sara tinha-se exilado na Cuba, a FBI tinha-se jovem. Que esses casos ali, esses prisioneiros políticos, mano, é aquilo que não tem que entender. Esses presos políticos, inclusive, todo mês de agosto, não te faz uma celebração, não te faz jejum com meditação, que não te chama Black August, que é agosto negro. Para o mês de agosto é um mês altamente favorável à revolução de Black People. No mês de agosto, que a maioria dos países da África conseguem independência. Você lembra se 10 ou coisa. Na todo mês acontece só 1 e 2. Mas no mês de agosto tem um monte de revolucionários que nascem, outro que morre. Então tem uma ligação forte. E aquele principal passo que não te leva mensagens através de hip hop ou rap music para que os jovens de comunidades para entender, mas ainda hoje não tem presos políticos. Cima Mutulo Shakur, cima a Sara Shakur. Você entende que pode voltar para casa e essa cadura ali que é liberta, mas para mim tem cancro, essa quase está morre. Você Mutulo, brother campeão na acupuntura na arte de massagem, te curava homens de como pantas, curava toxicodependente semana com a acupuntura. Inclusive por isso que falou, às vezes tem que entrar na nossa comunidade para destruir qualquer plano de revolução, mas não a boa revolução de pantas. É cara de pega para alguém tiro para matar branco, porque ele é só acusação. Mas que esta acusa Malcolm X, com o Nation of Islam de ser terrorista, é mentira. É para mostrar que aqueles grupos ali, que as organizações ali tinham mensagem de redenção. Eles tinham planos concretos, brother. De modo que não está construir negócio na nossa comunidade, de modo que não está liberta a nossa comunidade. Então a estrutura da opressão nunca que estava deixou para ter um caminho plano de libertação. Então esta deixou, repara, tudo rappers ou MC na Cabo Verde da papi só banalidade e tarar o claque, tudo com. Ninguém gata para isso. Para uma que se separa a pala. Entende o que se falou? Bom, bogo assim internet está tenta bloquear qualquer alguém que tenha aquele algoritmo negativo. Supõe esta flow sim. Supõe prostituição ou foto de pornografia ou usa qualquer linguagem violenta, esta bloqueou, não? Ou como que governos e nações não se bloqueiam indivíduos com letras. Você entende? É aquele coisa. Mas você está bem com letra de consciencialização. A mim, vamos que você chama para televisão. Entende? Tem pessoas que estão chamando para a televisão, monta conversa. Por isso que informa aquela estrutura de mídia ali. É crucial, é realmente importante. Toda vez não fala aquela coisa lá. Para mim, aquele que também não voz, entende? Telemóvel rebenta com a televisão. Bom, ninguém que sua TCV quase mais, entende? Já fica lá só porque de pouco tempo ninguém. Repare, televisão para quê? Quem que você tem televisão? Então, aquela estrutura ali mesmo traz aquela lógica que não consegue fazer. Se não, quem que sabia entrevistar para mim? Você percebe? Para uma fala com aquele, mas no entanto, esta convida a rapaz para aquelas mensagens, que canara, todo dia, ué. Para mim, aquela coisa que foi, também desde aquele tempo lá, esta abre caminho para não cair. Mas nunca esta abre caminho para não consolida, você entende? Para não liberta. Então, bom, é aquela. Outra pergunta. Mas essa tudo ligado. Eu quero uma pergunta que estou bem aquele mesmo. Jorge, tu Tupac, com tanto conhecimento, com história, com meio, mas que entra no comercial, que anda comendo na piscina, tem que indústria, brother. Indústria de música, mano. Indústria de música. Bom, na Cabo Verde, gosto de quem sabe demais, tio. Brother, este para vir, tu falou, ué, Bacha, por exemplo. Bacha fazia álbum, sem música, por exemplo. Música que mais trazia um conteúdo revolucionário para o Fluency é Babilônia, aquele que é fazer com o gato. Ele com o gato, boa música, boa música. É música que menos estou ouvindo. Bom, hoje views daquela música lá. Olha, aquela música lá, você está com ela para treinar, anti-manche, canto um bem espanta, bem... Bucheck. Deu 12 impulsos lá, mas nunca vi aquela música lá, não, mano. Toma. E Tupac. Yeah. Apontou um rapaz que está da moto canta, um revolucionário, aquele que lá,
E tipo, chega lá na indústria. Indústria estava... A indústria está silenciou, man. Para me lembrar, indústria de música é assim uma indústria de filme. Indústria de entretenimento, a ele é que à toa. Vou te ouvir falar de indústria de entretenimento, você pensa, mas só entretenimento à toa. Mas não, ele está com aquele que inflou. Hoje, Kanye West chama atenção coisa, é bloqueado. O Kanye West é bloqueado. É capaz de que é verdade que traz, que é assim, mas judeus estão controlando a indústria de música. Bom é dono, essa fala só a verdade, man. Bom é dono de tudo que os record labels que tem. De rap, ó, que você pensa, mas dono é black people, nenhum. Mas repara, que os labels ali te permitem para pedir mata companheiro, e esta estimula a paz, esta chega ao que leva letra, essa assim. Yo, que ali que te passa. Você que a letra que te passa, a hora que vai para pedir libertação de povo, de autoestima de povo negro e ajuda a nossa comunidade, que eles que eles falam, que ali que te bende. Bora rapaz próprio tudo que os artistas sabem. Esse que te papel para moja sabe, mas que te bende. E indústria própria que te proporciona, que te financia aquela coisa lá, mas que te bende, mano. Você entende? Então, a hora que as boi com as letras ali, repara. Você deixa rapaz para tudo porcaria de mata companheiro, guns, pistola, rapaz ameaça companheiro. Nega para ali, exato, nega para ali, nega para lá, manda falou, dá nome de rapper que conhece que está para pior de África. Você entende? Manda falou, dá nome de rapper que está para bitches, você dá monte para uma maioria essa flaquela. Você entende? Então, a indústria de música, que os personagens ali que esta cria, como é que você fala, tempo em tempo, essa troca rosto de que esse rapaz ali. Tudo é pouco que tu consegue passar aquele threshold, aquele tabela que a gente fala de 10 anos. Máximo 10 anos, esta roda que é rapaz e tudo. Para nós já sabemos uma nova geração também, onde que os rapazes que você manda agora, que também manda depois. Mas a indústria é constante, ele tem sempre aquela mentalidade de falar, não vem criar um outro personagem. Porque as leituras de personagens que esta cria, brother. É que a gente fala sempre. Espera, mas rapaz esperto o suficiente para expor essas moedas enquanto que a época que termina, para mais também ser substituído, para ter aquele dinheiro, para expor e começa a criar uma estrutura básica de libertação financeira de seus e suas famílias e nossa comunidade. Para mais, se você pensa ali, mas tem fica ali e não, não que sempre fica ali mais Gil Cimeiro, não. E Kanye West? O Fábio ele lembra de o problema que tive. Ele gosta que trabalha com a indústria. Com Kanye? Kanye West. Não, é aquilo que você falou. Kanye está para pior verdade, mas está dentro daquela mesma estrutura que se critica. Então, lógico que você falou. Gosto de é para não explicar palavrão lá no Instagram, para cortar ele. Essa sabe quem que está bem corta. Mas Kanye, ele está trabalhando dentro da indústria, você. Ele está promove marcas de roupa, ele está promove... Balenciaga... Tudo aquilo. Depois ele tem papel de opressão. Você não é que você falou, é aquela hipocrisia que não está dentro dele. Que às vezes é aquela questão que... Botar a rapaz que na hora que consta, faz tudo que as letras, gaiato, ali, mas que consta, que essas músicas, esta fazer. Mas a canheta Xinda também papel elevado de quem que se controla a indústria de música. Para eu não falar ali na podcast... Li canto bes, bom, coisa estranha o telemóvel que você fazemos. Não, e ficha a câmera sem tocar nele, man. Cuidado. Muito forte, moço. Chantona da Palo Santo ali, bom. Sim, e canheta para pior que as coisas ali, mas no entanto, é dentro de estrutura de opressão. É para pior de judeus com homens brancos, uma que te oprime, você vai ter casa com mulher branca. Ou é para com mulher branca. Você entende? Então, é aquela questão ali que não está fácil. É aquele que enfoca aquela hora. Mais importante que tem alguém que está ali só, está papi, mas que tem uma metodologia para suportar o que está papi. É bonito para não ser está papi, está mostra aquilo, mostra aquela, mas na fundo, que não está a de hipocrisia nele. E aquele que não tem que ter atenção, entende? Na mecha e sabia o filme essa cancelando. Ta mecha, coisa que você vive, com coisa que você fala. E aquela coisa que tu pá que está nele, entende? Tu pá começa com pantas, começa com a revolução, depois é bacana dentro do Death Row, é bem fazer coisa, Two of America's Most Wanted. Ele com o Snoop. Ele com o Snoop, é bem fazer aquele double álbum onde que, ao que bem hoje. Só é aquele álbum que fazer antes, que é aquele Machiavelli.
Você entende? Lá, botou já ocupava aquele álbum lá. Tupac sabe naquele tempo, então essa na leitura, você. Então ele lê vários livros. Então eu costumo falar aquele coisa lá, um daqueles livros principal que ele lê foi o Príncipe, você. The Prince, de Machiavelli. Exato. E eu acabo com quem que Machiavelli, ele é uma figura central naquela época de renascença da Europa. Você entende? E tinha alguém que sabe próprio, daquela família, você entende, que bem financiamento para aquele que é arte e cultura na Veneza, você entende, na Naples, naquela época, que tinha Itália, você entende, tinha principados e tinha poderes de monarquias, você entende, famílias com poder. Então, ao que bem hoje, Da Vinci e tudo que é chamados artistas, a maioria desses é financiado através de família Medici. Medici. E Machiavelli trabalhava com Medici Family, eram banqueiros, você entende? Então, ao que bem hoje, coisa que é a renascença europeia, você mostrou a arte, esta mostrou, mas a boca entende, mas cima dinheiro de droga que se financiava a renascença europeia. Você entende? Para tudo que é cultura europeia, coisa que é a renascença europeia? A renascença europeia vendia a partir de canto a África cai, que as bem pai tudo aquele injetação de aquele dinheiro que as a Europa então em si, se a cultura é uma lavagem de capital. George, vou falar e tu para que lê Machiavelli, assim. Machiavelli, porque quem sabe, tipo que as que já morre, 7 anos depois está bem, 7 meses depois está bem. Machiavelli é aquele indivíduo ali. Machiavelli escreve aquele livro ali que eu tinha falado antes. É um livro que é usado na ciências políticas, na universidades do mundo fora, que é mais cotado universidades, na Harvard, na Yale, na Oxford, na Inglaterra. Esta usa aquele livro ali como base fundamental de entender ideologia de coisa que é ciências políticas. E naquele livro, Machiavelli fala de governação, liderança. Então, naquele livro, mentalidade principal, o sumário daquele livro, a tese daquele livro, coisa que está falando assim, coisa que é mais importante, para alguém amar ou para temer. Você entende? Para naquela época medieval, o que você fala dele, tinha aquela estrutura de governação. E Machiavelli, bem com aquele ideologia, ele é de modo que tu governa. Então, Tupac, que bem fala, aquele coisa, você repara, se bem aquele álbum de Machiavelli, ele tocou o tio, ele fica sempre a falar naquela questão, para que extrair, para que vai cadeia, ou que sei, ou que sabe vencer. Então, Tupac, sinta quando ele aquele livro lá, ele fica a pensar, a refletir naquela questão ali, sim, coisa que é mais importante, amor ou temor. Coisa que é mais importante? Para alguém ter medo de boa, que te respeitou, ou que amou, para moer te fazer. A mim tudo que é que pensar, amava, me traindo você. Eu não falo beleza, é time. Amou é aquele que está falando, então, base de O Príncipe, você, aquele livro ali, que é políticos no mundo inteiro, é só discurso bonito, mas no fundo, coisa que é diplomacia internacional, é baseado naquela. Então, político, então, aquele livro que está ali com lei de guerra, aquele... Tudo que os livros lá, é por isso que você falou, Bocuba é aquele press secretary, aquele alguém que sabe ler, discurso de conselho de ministros. Já houve um monte de bubu no meio, um monte de negociação, um monte de coisa, que aquele coisa editário, de tal maneira que é uma semana bem ler, você. Então, Boco também é na televisão, é uma reflexão de um monte de coisas na background. Tem um monte de lobby que está fazendo, tem um monte de negociações que está fazendo, que boca está entendendo. Então, o príncipe, ele é base fundamental que está fala para líderes. Ele está falando para quem é que está lidera, que é para o povo, não. Você está entendendo? Ele está falando de povo, ele está falando de modo que está controla povo, massas. E George, Mogo tu é Tupac como um revolucionário ou como um gangster? Coisa que mais gosta na onde que um gangster que é revolucionário go? Check. Olha coisa que falou. Aquela figura central que muda a cultura, não só de beast, mas de hoje pensa e lidera na comunidade dentro de rap ou disco ou cultura afro-americana e pimps, que isso chama chulos. Mostra um rapper que tem hoje, então mete ele com imagem de um pimp ou um drug dealer que tem.
Só fa rapper ali, ou- Rapper na cover, na qualquer parte, brother. Quem que tem dinheiro na comunidade, quando o rapper está afobado? Quem que hoje com o anel de ouro, com o de diamante? É quem? Quem que hoje com monte de fio na pescoço? Quem que hoje com BMW, com Porsche, com que coisas ali? Quem que hoje? É drug dealer. É traficante que hoje com que coisas lá, você? Como na comunidade de black people que tem milionário. Na gueto que tem multimilionário. Então é drug dealers. Então é tudo que as personagens ali que também sei. Esse que é Robin, aquela coisa que se chama Robin Hood. Você entende? Que esta acaba para rob the hood, mas ao mesmo tempo ajuda a comunidade. Você entende? Esse que está... Subem hoje, a maior parte de casos de que se chamar traficantes, que a polícia tem dificuldade na apanhar e para morte. Para morte, a comunidade nunca que te entregas. Para morte, esse que está... Ajuda meninas na escola, esse que está ajuda famílias na pobreza. Job tudo isso. E Tupac, o que ele está fazendo? Mas o que está fazendo aquilo é por isso que ele falou, Bob Marley ele é cara traficante, mas no entanto ele está cá chegar nesse país, na gueto aquele que se falou, na gueto que tem um governo, que tem instituições, que tem nada. Ou boi atleta que ajuda a comunidade, ou boi um cantor famoso que ajuda a comunidade, ou boi um traficante que ajuda a comunidade. É fonte de rendimento que tem é bom que ajuda a comunidade. E ele é que pentas entra que faz assim, eu não tenho que ajudar a comunidade, mano. E traficante? Ajuda a comunidade? Bom, é aquele coisa, aquele doce lado. Aquele do lado, você entende, Mário? É aquele do banda. Por isso que é aquela coisa que Pantas faz assim. Uma das coisas que Pantas está a fazer é esta policiar a comunidade para que tenha tráfico. Inclusive ali na Tupac, e tem aquela questão que eu falava, código de Thug Life. Código de Thug Life, ele é 26 regras. Código de Thug Yeah, Life. Code of Thug Life. Thug Life, aquela coisa que não falava, the hate you give little infants, everybody. Que é lógico que não é da criança hoje bem arrebenta contra tudo alguém. Então, o único código de Thug Life que eu falo dele é nunca pode vender droga na nossa comunidade. Yo. Você entende? Não nunca pode vender droga na nossa comunidade. Nunca pode briga dentro de nossa comunidade. Não nunca pode agredir companheiro dentro de nossa comunidade. Não nunca pode violar nós mulheres na nossa comunidade. É que até for para violar no tocou, mas é assim. Nós que é daquela comunidade não tem que patrulhar para não garantir que você. Mas que está vendendo droga ali, que está violando ninguém, que está abusando de crianças, que está abusando sexualmente de crianças, mas tudo que ali é tudo código de Black Panthers. Yo. Então é por isso que eu falo, não de que gangsters é que não entende o que você falou? Para morrer, repara. Gangsters e traficante é considerado gangster, é considerado outlaw. Mas lembra Panteras também, daram tudo que as classificações ali. Daram tudo que os princípios ali. Você entende? Então, você falou, uma coisa que traficante fazem direito, mas a coisa que você falou é, na ausência de ordem, quem que está mantendo ordem? Você entende? Mas, então, aquele mandamento lá, tipo, o gangster. Normalmente tem gangster que está briga dentro de gueto, vende droga, que ele automaticamente... Aquele gangster bacana. Aquele que é gangster bacana, porque o gangster inteligente sabe que ele é mau para negócio, man. Botina business, que ele é mau para business. Boa guerra, tiro, quem que te chama? Quem que te vem primeiro? Polícia com bombeiro. Então, lógica, se boa, que bora para. Qualquer um daqueles gangsters ali que eu tinha no tempo, na história, na comunidade black, que é mais forte, sempre evita estrilho. Sempre evita dar na vista, sempre evita andar na carrão, sempre evita que as coisas licenciam. Você entende? Para mim, te chama atenção. Você entende? Te chama atenção. Mas aquela coisa que você fala, nunca você te defende, para mim, nunca te... Aquela coisa que você vem falou, mas aquele é ficha, mas você papel de gangsters como heróis. Coisa que você explicou é para entender a hora que a comunidade de black people que te entrega aquele traficante. Não, você, povo, durante o tempo que tinha água na zona, durante o tempo que tinha dinheiro para janta, durante todo aquele tempo que tinha proteção, você checa, mal que creio depois, não, é meio que te protege bandido. Brother, entende? Mas é muito mais profundo que protege bandidos, entende? O feito que você chama de Yakuza. Aquele máfia, depois da Segunda Guerra Mundial, eles que ajuda o país, né? Brother, mas é aquele que se fala, a boa ali. Você sabe, se alguém ainda está entendendo, quem que controla lixo na New York? Bom, New York é uma cidade grandão, gigante. Ali é Francisco. Não, ali... Não, mas, check, na New York,
que ele é uma indústria multibilionária. Lixo? Lixo, já. Yeah. Você quem que está controlando? Quem? Máfia, é máfia, man. É máfia para mim. É contratos de seu dinheiro que é máfia que está controlando. É máfia que é dono de que os carros, que as coisas ali tudo. Mas aquele que você fala, bom, nem me conta, mas herói de limpa New York City, mas é máfia. Você entende? Indústria de música. Entende? Brother está falando, grandes mestres em China está fazendo. Mas uma das razões que Tupac foi morto é para morrer ele com o Biggie. Eles mataram quase, você repara, você entende? Mas uma das razões que eles mataram, e Tupac essa foi a própria flor, um grande mestre, baba de nós que está falando, Smalls está falando assim, ele professor é falando assim, mas um dia nessa papel com o Pac, mas Pac falou assim, Tupac falou assim, ouve, baba, e Mico Biggie já nos junta, para não bem controlar, para não bem criar nosso próprio label, para não começar a fazer nossa distribuição de ascendente, para não controlar aquele business de música, de rap, para mãe, nós que você está rapa, então não tem que ser mais profundo nele. Então Baba falou assim, yo, brother, a boa toma cuidado, man. A boa sabe quem é que você bem levanta contra ele? Ele falou assim, bo, você bem levanta contra judeus e mobsters, yo. E foi 48 horas depois que o Tupac teve aquela conversa ali com ele, Tupac mataram. Dado aquele tiro na Las Vegas. Olha o jogo de boxe. Porque você repara, mora que tinda, cacharam quem que mata, Biggie nem mata Pac. Mas aquela história ali, boca Bill. A hora que o homem negro começa a falar, para uma panteras, é bem silenciado, naquele coisa ali. A hora que começa a falar, não organiza e liberta a comunidade, logo te torna perigo. A hora que começa na prática própria, que na teoria, ao começa a construir escolas que pensa a fazer. Então, Pac, ele que anda a papiava tudo que é nhaca de comercial de porcaria, ele está tranquilo. Ele está mexendo com ele. Só que dentro do livro, assim, por exemplo, botou já Pac começa a papiar, sai de death row, começa a criar euthanasia, você entende que essa é um label que é só de música. Ele começa a falar na empoderar a comunidade, na criar estruturas onde que jovens que saem de cadeia, jovens que estão na droga, para reabilitar, para meter dentro daquela máquina de indústria ali que você planeava, começa a trabalhar com ele com o Biggie. Então, letrado. Mas se Pac continuar a papiar de mulher, de cadeira, de uma criação, tudo aquilo que usa comercial, ele vai ficar vivo até hoje. E Biggie também, aquela estrutura que inflou. Às vezes você trabalhava, não controlava o West Coast com o East Coast. Naquela estrutura que de repa não, man. Uma repa que chegando. Você entende? Rapaz, está papiava na dinheiro na indústria de música, que é na repa que está com canta, brother. Porque deve te dar migalhas, man. O dinheiro está na que as outras áreas. Você entende? Porque você faz evento, que você faz dinheiro. Vou com a repa, quanto que você dá, quanto por cento daquele tudo lucro, liquidez daquele business, você? É quanto? Então, é aquele que você falou, brothers começa a pensar fora de entretenimento. Quer dizer, eles começam a pensar fora de palco. Eles começam a toda tudo que é a estrutura de um evento, você? Então, logo, máfia, com a estrutura central, fala, não, nós, com o Zé, nós devemos fazer com o Zé, pá. Deu tiro, ele ainda mostrou, você? Tem outra pergunta? Tipo, aquele plano de Tupac com o bife, aquele plano de Tupac com o Big, ele foi depois de seus bife? Se foi com o Zé? Se foi depois de seus bife. É, Cabone está ali, moço. Foi assim, chamou-se a Cabone. Cabone, não sei ali. Eu era assim, moço, que basou ali. Eu não fazia. Quase que eu lembrava de Cabone. Cabone, isso ali, essa tudo é. Eu não fazia, me entende? Bom, já eu não fazia no saturo de caro hoje. Cabone, fim. Bom, se é Cabone que é nós que manda, aquele slogan de nós. Slogan? Aquele é nosso slogan. Cabone, fim. Se é Cabone que é nós que manda. Então pronto. Sim, você falou, aquele plano de Tupac com o Big lá, foi antes de seus bife? Ou depois de seus bife? E seus bife foi... Mano, Tupac, você, é aquela coisa que inflou. Bora paz, por ti tem bife. Mas aquele bife, ele é bom. Aquele bife até passa rápido, mano. O bife no rap é constante, mano. O bife é constante. Mas nossa capacidade de conversa e une é mais forte, mano. Você entende o que você falou? A mim tem um mundo de ninguém que gosta de mim. Aquele bife, que é assim, mas só enxinta com esse que conversa com eles. Amanhã não você está trabalhando em alguma coisa, você entende?
Por isso que eu não confundo que esses comentários ali com metodologia pode ser diferente. Mas a hora que o objetivo é a sério, tudo que ele ultrapassa. Você está entendendo? Então, aquela coisa ali era mais aquela coisa que ainda foi de infiltração. Tu Pac está falando Big que manda dele tiro, Big está falando, é cani. Mas o próprio Pac esquece, uma hora que Panthers foi infiltrado. O Pac esquece, Big tudo esquece, mas aquela coisa ali acontece. Agora, se eles criam problema entre mim, que o bota para o indivíduo, também te leva com 13 horas, sim, ele, e Supreme, Flama, Boy, aquele outro. E eu começo. E tem na social media, tem semana, a mim está passando todo dia. Rapaz, também na social media, está falando aquele outro, uma minha rico, uma minha aquele outro, ou é Quentel Pro, ou é infiltrado. Tá, instiga o companheiro um monte de coisas ali. Não, ele é rico, é aquele outro, é aquele, você traz e ganha, licença, você chupete. Você atrás dele. Mas não, é sério. Então, na nossa comunidade, que ele tem aquela coisa de Big Cupa, que é tudo instigado. É tudo instigado. Você entende? Como essa história é potencial. Indústria é potencial. Indústria está querendo fazer dinheiro com aqueles bull crap ali. Você entende? Indústria está querendo fazer dinheiro com aquela coisa ali. Tupac, ele que tinha voz naquele tempo, na West Coast. Biggie, ele que tinha a voz mais forte na East Coast. Coisa que de dinheiro é guerra entre aqueles dois homens ali. Para a nossa comunidade, olha a coisa que não perde. Mas para a indústria de música, tinha esta fazer dinheiro aquela coisa lá. Biggie Tupac sei. Essa está conseguindo eliminar aqueles rapazes, tranquilo, começa a tornar a criar outro personagem. Bom, hoje você tem essa tinda. Você tem a nossa comunidade conflito todo dia. Cada dia um MC contra aquele outro, você entende? Hoje é Tory Lanez, o nome de moça com Megan. Mulher, tiro na pé, um monte de coisa. Brata, bacadia, um monte de tempo. Gosta de neca, homem contra homem, man. Gosta de homem contra mulher, mulher contra homem. Você entende o que você falou? Tudo que a estrutura ali está de dinheiro, mano. Preto mata preto, é big business, man, para isso. Mas preto liberta preto, que ele é... Brother, essa foi tudo... Esquece. Mano, cancelou. Essa entra na boa, por isso que falou, que ele... Infiltração, houve. Você entende? Houve infiltração, mas nada. George, músicas de Tupac, tem uma música que foi minha, uma girlfriend. Aquele girlfriend é mulher ou pistola? Bom, essa é uma piada de pistola. É aquele coisa. Pistola naquela estrutura de defesa, não confia em ninguém. Mas lembra que me falou? O Cuba é que álbum que canta aquele lá? Pensamento de ser naquela época, você entende? Não está confiando em ninguém senão na minha girlfriend. Que é para pedir que ela, quem que vai matar Pac? Isso é girlfriend. Você entende? Aquela coisa que Farp, que fala, vive para a pistola, bala te matou. Se você é verdade, Farp te mostrou. Você entende? Que aquela lógica de... Ele é só para uma realidade de gueto, assim, coisa que você está vivendo, que jovens chota vivem naquela estrutura. Você entende? Mas, o que dizer, Tupac sabia melhor que ele devia papiar melhor. Para uma coisa que elimina Panthers foi aquela. Para uma Black Panthers, suas primeiras atuações é quando Ronald Reagan estava no parlamento de Califórnia, era governador naquele tempo, nem que ficar presidente. Mas aquele presidente que mataram? Não. Ronald Reagan tenta matar, mas que chega de matar. Ronald Reagan é na década de 80, quando entra crack. Bom, Reagan se tudo ligado àquela estrutura de pedra na comunidade de africanos ali que se foi na América. Então, Reagan, naquele tempo, ele era governador. Logo de governador de Califórnia, e veio para concorrer para presidente. Então, Donald Trump, ele é tudo uma cópia de Ronald Reagan. Agora, tudo coisa que Trump copia, 99% é de Ronald Reagan de décadas de 80. Então, todo alguém que conhece história, que conhece percurso de história, pensa, mas Trump tem alguma coisa de novo para falar. Trump que tem nada de original nele. Trump que fala nada de novo que Ronald Reagan capapiava. Então, não nunca entende que as coisas ali que funcionam, na que estrutura que esta funciona. Para mim, como é que ligação ali, assim, Reagan, ele era ator de filmes de cowboy. Você entende? Onde que, nos Estados Unidos, é forte na pistola. Tudo alguém está focando na Tupac, de minha girlfriend, minha arma, violência, gangsters, todo o black people como violentos, mas que não esquece.
Nos Estados Unidos, na sua Constituição, essa suporta arma. Se na sua Constituição, mas todo cidadão tem direito a defender-se cabeça portando arma. Percebe? Mas essa ouve tio morte, principalmente na escola. Boa Constituição de guns, moço. Agora, essa ficha um coisa gosta. Hoje é uma tipo uma pessoa fazendo pressão no parlamento para mudar. Essa da tenta fazê-lo, mas boa, joga feliz em cima, uma arma que está matando alguém que está matando alguém, mas aquele que se falou, na Constituição de América, era tudo americano, um cidadão, direito de porte de arma. Lá na América, é duro na arma, Estas têm armas que esta fazem para menino, man. Tamanho pequenote que é para crianças, que brinquedo não, de verdade. Eu também na casa, eu estou a brothers com 10, 15, man. A mim tem um monte de primo, você entende? Outro que é polícia, mas tudo com licença, legal. Com cave, com cofre, eles abrem, eles mostram mais de 30 metralhadoras, man. Mas também, mesmo que tipo, está permitido, devia ter limite. Um cidadão não está com 10 armas. Brother, indústria que te dá dinheiro é de arma, man. A boquinha que é o maior vendedor de arma no mundo. É mesmo. Eu penso em Nike, imagina, um avião de caça militar é canto Jordan que eu comprei Jordan sim, mas está, brother. Budelo que você falou, não sei te pensa na riqueza, me LeBron James. Eu sou o LeBron James, que tinha que chegar ao estatuto de bilionário. Isto é, a hora que estica ser fonte de rendimento máximo, ele, Jay-Z, poderia chegar naqueles números. Como é que os homens ali, que as nações ali, com essa papel de quantias que vão nem ter dificuldade na pronúncia. Para um zero que para hoje é para fazer. Calma-se, 5 minutos, para ler que é zero ali. Para contar moco para vemos, Zero, bazar. E dentro da música de Pac, tem aquele change. Uma coisa aquela coisa de Pac, aquela controvérsia de Pac, uma hora me é uma girlfriend, depois outra hora tem papel. Assim não change. Exatamente, changes. A única coisa constante na vida é mudança. E tudo que não tem start a fala ali se ensina, é mudança de percurso de história, você entende? Então aquela estrutura mesmo daquela música que está fala, questões lá é change, você entende? É aquela estrutura lá se ensina, de mudanças, você entende? Mudanças de pensamento, de comportamento. Então ele mesmo, o Pac, ele é fruto de de changes que passa para ele, de situações que passa para ele, que muda seu caráter, personalidade, às vezes sube, às vezes diz, você entende? Então eu também olho que as poesias ali que ele escreveu, você entende? Como o Pac escreve livro de poesia, mano. É? Ele tem tem livro ali? Não esqueci dele, mas ele tem um principal que é The Rose That Grew From Concrete, que é que a rosa que cria na meio de pedra, na meio de concreto. Então, que as poesias ali que Pac tem, é que poesias que ele encanta não. É poesias que ele escreveu 10 e pequenote, você entende? Que ele fala de ações concreto de, você entende? Então, essas músicas, que panel, pessoas estão ouvindo essa música para música, mas que para entender aquela filosofia que tem dentro dele. Para uma coisa que está papi profunda, para mais eu penso em gangster, ou NWA, era tudo considerado gangster, mas como ouve essas músicas, é tudo uma estrutura de poesias de um povo, de uma época, de um espaço na Califórnia, que eles vêm trazer realidade de coisas que boca conche. Ou que esta papel F da Police é coisas influenciadas por Black Panthers. Que coisa é? Pantera, papel de polícia, te brutaliza a nossa comunidade. Então, no mês tem uma estrutura que não te defende e protege a nossa própria comunidade contra aqueles polícias ali que você mata jovens negros. Até hoje, mano. Panthers, papel de tudo preso negro tem que trazer cadeia para mãe foi julgado por uma estrutura judicial que é racista, onde que tinha nenhum membro na júri que acusa aquele negro para defender, para na Constituição da flama tudo alguém tem direito a um julgamento imparcial e tem que sentar na júri membro da própria comunidade. Para essa forma, aqui de Oakland, Califórnia, vai julgar com um crime que uma polícia, uma estrutura policial racial acusando dele.
depois não tem aquele advogado só brancos ali, e júri Juros. só branco, nenhum é que de Oakland, Califórnia, então é inconstitucional. Então, depois esquece. Aquele que se for legalmente, vou pôr desafio aquele que estão lá, vou falar, aquele caso ali tem que vir rever tudo. Para morrer, esse mês viola a Constituição, canta e que não esquece na história dos Estados Unidos, onde que maioria de black people, que tudo preto que linchado, que mataram, acusados de crimes durante a escravatura e depois da escravatura, tudo que eles lá foi acusado falsamente. E tudo brancos que mata preto, linchado, comete crime a qualquer tempo, de escravatura até não desce a cadeia. Brancos estão a cometer caso. Tem aquele que fazer o filme que dura ali, que é de Emmett Till. Emmett é uma criança, ele vai passar férias no sul. Esta família precisa, imagina, tem 14 anos, mas precisa uma mulher. Brother, Emmett desaparece, uma criança, man. Ele desaparece, cantas bem a tchel. Eles levam a mãe para enterrar, a mãe faz questão de enterrar com o caixão aberto. Eles têm aquele filme ali que é Till, T-I-L-L. Você entende? Till. Yeah. Till. Você entende? Então, Till, aí ele botou aquele filme, ele contou, canto Emmett Ben, Emmett, imagina, brother, se cabeça, canta por dentro do caixão, se mãe fala, não tem que deixar tudo alguém monge, coisa que eles fazem com o meu filho. E tinha um crânio 4 vezes o tamanho normal de um ser humano. Eles juntam um grupo de homens brancos, eles matam, eles pilam a cabeça, que fica com a cabeça 4 vezes o tamanho de um crânio humano, mano. Para morrer precisa, supostamente, uma mulher, mas Emmett, ele era deficiente, ele tinha deficiências. Entende? Yeah. Nem sei fazer. Coisa que te justificou vou fazer uma coisa daquela. Até hoje, ninguém acaba a cadeia para aquele crime lá. Mas, esse que está flow, movimento de direito civil, é que Martin Luther King, é que nenhum de que lá que pôr pincha ele próprio para disparar. Coisa que pressa, coisa que põe mesmo que os brancos conscientes, que dá conta que foi, que ele já está bom, que ele não tem que fazer alguma coisa ali, que eles começam a movimentar juridicamente e politicamente, para ter mudanças, algumas mudanças que conseguiram, foi com a morte de Emmett Till. Quando eles matam aquela criança ali, e sem mãe, aquele ato de coragem, imagina uma mãe fazer caixão aberto para todo alguém onde, que ela foi um ato espiritual forte, man, para, a partir de lá, expõe vergonha de coisa que é supremacia branca, nós vamos coisa que essa fazer com os nossos filhos. Para mim, que é só Emmett Till que essa faz aquela coisa lá com ele. E tantos outros que já morreram, que queimado, que chumuscado, que saparam, para na lynching, só que está enforcar aqueles black people ali, que é nosso povo ali. Esta enforcada, ou esta torturada, esta enforcada, antes de cá morre, esta deixa de corda, esta põe na lume, na brasa, te queima, que esta flava é barbecue. Barbecue que aquele... Yeah. Barbecue a coon. Obi. É barbecue, aquele que é de coon, é um negro, você, tipo aquele raccoon. Então, tem nome que você lê na barbecue, sabe como é barbecue lá? Bobo que entende, me bem de coisas que você fazer com o povo, man. E essa está pegar, esta cortar parte e parte. Primeiro que esta cortar na homens, a maioria de quem que lincharam foi black man, homens negros, esta cortar nos pênis, já. Essa cortou o duco, já. E essa está levar a casa como troféu. Cada quem está corta uma parte, um dedo, essa leva a casa como troféu, essa outra foto. Vai na Google, bota ele, já foi ele canta mesmo. Bota ele na Google ainda, essa fazer postal de aniversário, de foto de que os eventos, de tudo branco, dentro de cascado, um homem negro, um forcado, morto, já. Você entende? E a culpa com o povo sobre aquele coisa ali. Essa vem falou, não, você está trazendo, você está, tem uns bacanas de Portugal também na mensagem, mas calverdianos, man. Agora é confusento. Boa, esse tinha boa antepassado por dentro, racha, uau, lá, essa que é confusento, de mim que é confusento. A boa você tem planta ódio. A boa coisa na Google, e mim que se implanta ódio. Não, a não tem que falar com o nosso povo. Para aquela coisa ali que tem a ver com mata branco ou ódio branco, não, tem a ver para fazer uma revisão de um estatuto como alguém. Para enquanto você boca conta, nem barbecue significa, entende?
E Tupac tive irmã. Se quiser? Tupac tive irmã. Sim. Sabia muito? Yeah. Ele que Ele fica com sabe. tudo que assim, tudo que as tipo direito autorais de Tupac, vídeo, livro, Ele tudo liga que aquela questão. que Essa dinheiro. free state de Tupac, man, quer saber realmente quem é que se controla aquela. Qual que é o destino daquela. Mas é aquela coisa ali que a maioria de nós nunca te prepara para aquele mais certo, que é morte. Você entende? Ele que tinha de que as rappers já começam a consciencializar agora. Jay-Z, você entende? Drake, que as rappers já entendem lógica de riqueza de geração, que essa foi generational wealth, construir riqueza que dura várias gerações. Como não te pensa na riqueza, é carro, mata, mas a riqueza consegue dar continuidade àquela monarquia, ou seja, dar continuidade àquele poder de povo por um monte de tempo, você entende? Riqueza é que é conhecimento que não tem para expandir. Para nós riquezas é tudo codificado naqueles livros, você entende? Não é nunca te... por exemplo, aquele papel de presença africana na Ásia, te mostrou modo que tudo coisa que tem na Ásia, você, imagina, é a grossura daquele livro ali, é a arma mojando. Mas, brother, ele te mostrou modo, não sei se tu uns imagens, põe arma cola, para a chuva, lá nível na barata. Ele te mostrou tudo que as imagens ali de black people na Ásia. Budismo que as figuras, que as imagens, tudo lá com o baú de ele. Porque esse é cabelo, porque esse é esse cabelo. Só é que status de Buda original, ele tem tudo carupita. Que as carupitinhas que a mulher negra está fazendo, você entende? Esta mostrou prova na Índia, esta mostrou prova na Filipinas, na tudo que as partes elas ensinam. Karatê, de onde que bem, artes marciais, quem que fundou, tudo que ela, você entende? É nossa riqueza que se tudo falsificado, você entende? O eles assim, gosta não se te celebra com Zé. Ressurreição de Cristo com Páscoa, a boca ele é mais de, imagina, Que ele dizer que ele é virgem para mama aquele menino. a Jesus? E vou explicando, porque ele é mais que esse canto do Milano, a história de Jesus, que ele é Jesus, que ele é Heru. Erro. Como é aquele que no fala, você no Egito tinha uma coisa que não está falando, que é coisa. K espírito, você. Então, a boa canto gregos com romanos, que ele é antes de cristianismo, você, canto gregos chega no Egito. A esses acharam que ele buta milhares de anos atrás com estrutura que é o que não fala K espírito. Imagina, que ele antes existia o cristianismo, mano. Essa acharam para pedir K, não está para pedir K-rest, K-rest, você está ouvindo som? K-rest é aquele espírito que te habita na boa para ele leva e construiu. K-rest, Cristo, Então, essa chano com aquele, você entende que ele, mulher virgem, você entende, ele tudo com divindade, imaculada conceição. Pô, rapaz, a boa que tem chamado de pagão, se bo mais de 5.000 anos antes do cristianismo passe, mais de 5.000 anos antes qualquer que as religiões que tem, qualquer crença espiritual, budismo, shintoísmo, qualquer que tem hoje saqueiro, ele é bem milhares de anos depois de tudo que histórias ali que tem. Ele é aquele sol, você entende? É aquele sol ali, você entende? Que está vendo tudo que é lógica de coisa que esta papel de sol, filhos, Então Cristo também é relacionado com o sol. Depois este tem uma povo no Egito de pagão mata adorar sol, enquanto Bogo tinha dentro de religiões tem aquele sol como foco central, se que sol é lua. Para nós se falou, hoje não tem lua cheia. Eu começo ontem para hoje, E tudo a ver com Páscoa, início de Páscoa tem a ver com lua cheia, man. Você entende? Agora, quem é que é pagão? Mal que tem fama no Egito, está adorada, animal com planetas, com coisa. Entende? Tudo que é religião básico de hoje, Islã torrenta com lua, cristianismo torrenta com lua, eu não falo canto desse.
Agora, de onde que é bem? Tudo orientado com lua para esta flor. Coisa que é Ramadã. Ramadã essa flor me profeta. Você entende? Profeta começa a controlar com lua, canta começa a ter a revelação. 27 dias depois de que lua que está midi com ele, que esta flor, me foco central. Se eu conseguir rezar naquele dia, você tem mais energia astral ou espiritual. Se eu conseguir rezar naquele 27º dia, tudo contado a partir de lua, mano. Mas Egito com Etiópia, ele é que está condena, a hora que está papiado de estrelas e planetas, você, ou é aquele outro ali, Maat. Básico, brother. De únicas bem com anjo. Pergunta cristianismo, de única é anjo. Que as entidades ali quase até boa. Justiça, mas você que nós é mulher. Eu sou um anjo dentro do cristianismo que é mulher. Interessante, coisa está bem falando de coisa. Essa me ensinando de questões de gênero. Mas para o europeu, para a luta com sem dificuldade, ele pedia de alguém para duro, para tentar de mesa ter educando, para não conceba não só anjo, mas aquele conceito de justiça, aquele conceito de Deus, no corpo de mulher. Então, gosta de jovens negros, tá mata companheiro, tá mata mulher, tá viola mulher, eu tenho que perguntar, o que acontece com nós, mano? Essa pagando aquela memória genética, ele entende, o que Don't close, Lucas. você entende? De coisa que entende? Ou dentro de religiões, ou é que tem imagens, dentro do Islã que tem imagens de nada. Ou então é onde? Dentro do cristianismo, onde mulher que escreve Bíblia, onde mulher que participa naquela, onde mulher que é santo, onde mulher que... Então mulher toma uma posição inferior. Mãe de Jesus. Também, mas eu falei, mãe de Jesus. Ele fica lá também. Naquele mãe de Jesus. Ele é mais? Quem é mais? Eu não sei se eu falei que ele sou mãe de Jesus. Maria Madalena. Ele é José. Eu não sei se eu falei tudo que tem uma posição coletiva de mulher, desvalorizar a mulher, trazer a mulher de trindade. Para uma ele o tribunal gosta, o código penal. Ele indica ali. De perna, de asa, de maatio. Por hora que morre, o coração estava pesado na balança com perna. Perna no lado esquerdo, o coração no lado direito. E se o coração é leve, morre perna, bota seu. Ou bota ascende para uma nova existência. E se você comete atos mariado na sua vida, você tem que tornar reencarnar para bem completar. Você entende? Tudo lógica de ressurreição, que esta fala de hoje, é questões que se aprende na África. E tudo lógica de dizer que qualquer religião, brother, reza, perspectiva de reza, liderança, construção de seus templos, construção de seus altares, posicionamento. Perguntas onde que se aprende, deve reza, com o rosto para Meca. Pergunta-se quem ensina as orientações no tempo e no espaço. Pergunta cristãos também, mesma coisa. Quem é que ensina as África, mano? Agora, interessante é que nós é de Meca para onde? Isto, é onde que solta a levanta. É aquela mesma posição que vai para o que eu falei assim, Jobi para a Etiópia. Essa foi Jobi lá para a Libela. Jorge, e... É para o Oriente. Muçulmano, essa naquela época foi de Ramadã, assim? Aquele que não sei. É mó que aquele coisa de alimentação ali tá funciona. Esta comer anti-manche, aliás, anti-sol sai, que depois sol sai. É tudo orientação com sol com lua, brada. E tá fazendo bem para o corpo? É da fazer bem sim. Por não treinar, tá comer estupidamente, brada. Agora quem que fama tem que comer 3 vezes por dia? Hoje, Kobe Bryant, não gosto de Kobe, não? Kobe está falando, vou cantar que as flores tem que dormir. 8. Haile Selassie, o maior líder africano. My life in Ethiopia's progress. Haile Selassie. Imperador. É feito dormir máximo 4, 3 horas. A boa cantar a direita. A minha tenta direita 5, puxar preguiça, malandrice 6. Entende? Mas
Coisa que essa flow é. Que 8 horas é mentira. Para você perde a maior parte de sua vida de tarde a dormir. Cancelado. Que é que dorme. Você entende? Se lá se governa a Etiópia durante décadas, man. De 1930 a 1975, está dormindo 3, 4 horas por dia. Kobe Bryant, família, está dormindo 4 horas por dia. Mega mestre mais que lá. Ele treinava 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Na carrega peso, na feitura que usa. E boa essa alimentação. LeBron James, entende? 38 anos, está salta mais alto que rapazes. Metade da idade. Boa alimentação de LeBron James. Quanto vezes por dia? Boa quanto vezes que está comer, quantidade que está comer e cozer que você está comer. Tudo que ele coisa que essa flano ali é para dopar no brado. Você comer errado na hora errada, de maneira errada, para lógica errado, você dorme. Tudo coisa que essa flow é aquela metodologia de controlar para consumir. Só que você consome, mas você produz nada, você produz só fezes. Para tecnicamente, aquele que você comer é que você suposto sair em patrão, não. Sim? Bora para, só comer uma pratão, para dar a quantidade que você traz na sanita, você está aí, igual é nada para comer. A lógica é que para comer, para mastiga, para o estômago, não. Tem que saber a codificação. Você tem que saber ciência, que sei lá. Não no cenário que é lá. E forma correta de comer? E quanto vezes por dia? Agora, vou deve comer. Repara, você dieta cantora, X horas. Você tem uma distância de tempo lá. A hora que levanta, lógica tem China, ciência africana tem China, você faz meditação, bebe água, faz exercício leve, cigarmente demais. Depois, é por isso que você fala break fast. Você quebra jejum. É break fast. É que breakfast não. É break fast. Então, você quebra jejum. Então, que ele, repara, sempre as formas que ele é aquele mais essencial para mim. Eu tinha monte de horas sem comer nada. E boa que está dieta. Porque deve dieta. Boa que deve comer próprio depois que o sol camba. Não no cenário que é estunca. Bem de boate, estunca na cachupa dieta. Palmar. Aquele palmar. Meio de tarde, uma chegar na panela, que está cor natural, ganha estupidez. Estunca a vareta, você. Só que boa com a vareta. Lembra, o estômago, ele é que tapara, não. E boa com o estômago que para. O mente que tapara. Hoje está ficha automaticamente, mas se que as leis têm um funcionamento, o espírito se solta, orar. Está ficando constantemente a trabalhar, está pila, bem enquanto ele devia estar num estado de equilibrado com toda a estrutura de bobos, né? Então não está dieta desorganizado, não te acorda desorganizado, não te vive desorganizado, não te existe desorganizado, e ele é que tudo isso está picando. Hoje os chineses, a maioria deles asiáticos, os brancos, com boas condições, se as coisas fazem exato o que você sabe que bom, você quem está fazendo tudo o que ele antes, é nós. Não tem alimentação de nós, para nós, feito para no universo. Tudo estrutura está dando condições. Vemos, por exemplo, trazer uma cozinha, um painel na mão por acaso, manteiga karité, você. Manteiga de karité. Você entende? É usado para tudo que usa, né? Para massagem, você. Em vez de usar creme, bota pulho. Você entende? Pensa para comer. Não, é tu usar, tem que essa estrutura para comer também, mas é tu usar, mano, que tempo para cura ferida, para trou, mancha no corpo. Tem então de tipo de bu. Hã? Que ele então pode usar tipo como creme. É que ele é que creme para o homem africano. Não está se ali com Nivea. Oh, Nivea, moço. É por isso que foi europeu, está trazendo aquele coisa ali de África, estava a produzir, está pôr no shampoo, com coisa está vendendo. Não, a mim está metendo o óleo, chega aqui ali, por exemplo. A boca ali, a não está ficando ali. A boca pipa, você fica também, está põe esse perfume de marca, está custa um monte de dinheiro, 10 conto, 9 conto. Agora chega que coisa ali. Chega aquele, o frango, mas que é chega? Que eu sei.
Que tira sabe, mãe. Bom, mas você que ele é na base de óleo. Que esse perfume que tá pôr ali, ele é na base de álcool. Então ele evapora rápido. Que ele tá pôr 5 dias, bobo nariz está habitou com ele. Mas aquele outro alguém que está bem, ele chega a fazer assim. A boca ele coisa que tem, mano. Não, sério. Subindo aquele buchegue, deixando ele. Pouco ele coisa disso assim. Ô, Joy. Buchegue a ser vibes, ó. Entende? Jorge, Entende? normalmente, o único que está esse produto ali, tem alguém que te vendeu ou está mandando para bem ou mãe? Infelizmente, você, é aquela coisa que fala, não no mês de botados africanos, na diáspora também, daquela coisa ali. E tem na sucupira, carité tem, manteiga carité, que é olhos ali, botachel te vender. Então, vou ter um conjunto de coisas que é um estilo de vida, você tem que ter coisas de, então é que são livros que não se escolhe para ler. É coisa que ainda põe no corpo, você entende? Na maioria das vezes, você tenta escolher, é símbolos que você carrega, você. Em vez de mesmo que os anel, você põe, você entende, anque. Em vez de pôr esse fio, que as marcas europeias, você põe, você, para mim, é aquela estrutura de lembrar o boi Quênia, de onde que você bem, você. Para mim, é um estilo de vida coletivo. Por isso, aquela coisa que Paco fala, mais que um nome africano, é um mente africano. Então, que é ali? É alimento para mente, brother. Uma pergunta aqui para fazer. Mó que não te aplica conhecimento que tu Paco deixa? É mó que não te aplica conhecimento que Cabral deixa. É mó que te aplica conhecimento que a mãe deixa. É mó que te aplica herança, para mó que você fala de herança, yo. É simples, yo. Sabe mó que te gere que as informações, que esse conhecimento, para multiplica, yo. Você entende? Você que reflete que faz aquela hora. Como é Tupac como cantor? Para dizer o que você traz daquela. Então, tinha um tal cantor lá, numa escola, carregado, rodeado de meninos da grita. Meninos pequenotes, você. Cada geração tem esse ator com atriz. Depois, brother manda uma foto daquele mesmo menino ali, numa revista pé cascado, brother. Pé. Reganhado. Entende? Então, uma geração, você entender para seus modelos, já. Pessoas que estão admiram. Mas aquela coisa, cada nem pouco critica aquele tal artista ali, para ele também, você, conhecimento também, tem unidade para bem. Mas a hora que um pai ou uma mãe, hoje, aquele alguém ali naquela foto, mano, uma mulher pé cascado, quem falou pé cascado, tem um que só abre mais uma bocaria e tarate. Com o livro na mão, com num. Entende o que você falou? Agora, para agora não reflete uma coisa assim. Não onde que depois, amigo, onde eu consigo bem papel com os jovens, para fazer uma mulher é mais que sexo. Você está entendendo, gente? Entendi. Não, refletir naquela coisa lá. Mó que ela, uma mulher, em vez de ajudar a minha homem, não leva um outro discurso para o homem, é aquela que é a imagem que eu estou trazendo. Talvez é empoderamento. Brother, mas é que ali que se fala, a indústria de música está trabalhando, cooperar com a supremacia branca para controlar a nossa própria comunidade, na reproduzir ações que está aprisionando, que está condenando, que está eliminando de qualquer corrida que não está nele, brother. Você entende que ele é aquela mesma coisa de brothers também. Brothers também são aquela mesma coisa, que é só ela tem pé cascado. Você pensa, brothers, que tem pé cascado também? A hora que se aparece na clipe com pistola. A hora que se aparece na clipe, você entende mais aquele que me falou? Canto brothers que se aparece na clipe a fazer música, está a rapazinhos de dica, que está conserva dinheiro. Indústria que te deixa. Hã? Indústria. É aquele que se falou, indústria que te deixa. Oh, Jorge, vou falar de rapazinho de coisa, lembra assunto de semana ali que é rapazinho. E uma que chama? Quem? Que rapazinho acha que na Portugal, que se viram por um parado de vídeo, onde que se discute com... Não fazia live dele ontem. Ontem. Yeah. Mateus? Oh. Mateus, que é esse nome. Mateus. Que a minha que se tio, esse é mãe. Não, esse tio, eu sei que não é aquele que usa um beijo, Zé. Bom, e... Você para um livro que eu falo de quem é rádio. Problema. Aham. Está na Mateus, ou na tia ou na Cia Grande.
Na Cabo Verde, e não tem uma educação que filho de meu, que me que pã, que me que tá da comida, tá troca boca comida, que forma, né, riba boca que não tá dele. Onde tá del beijo aquele que leva, entende? Por modo ele tem na base de conversa com essa também. Então aquele filho circula tive muita opinião. Sem o filho não tá carregando tá base, não tá del, não tá pisando, entende? Que isso é raro. É Mateus ou tia, educação. Não, mas boa, é aquele coisa que inflow. Ninguém gata coisa que tem. A bom comentário é aquele que você tem que você terá. O comentário é a reflexão de você estar espiritual. A bom não tem 26 letras no alfabeto. Você tem um número limitado de expressão que você trabalha com ele. É que não é muito tchau, não. Um deles é esse flow. Dentro que ela, o homem tem que trazer bilhões de sentimentos que tem para limitar a expressão ali para expressar. Então, tem trabalhação sem maior. Por isso que ainda foi tchau mesmo, nós africanos não temos que trabalhar com shinti, mas shinti espiritualmente, em vez de pensa com coisa, mas aquela para pensa, tá para só bugiganga, você. Para mim, ó, como hoje aquele coisa lá, que vai aquele comentário, você entende de estado mental de cada um de nós. Para mim, repara, quem é que prende com o burgajo? Rapaz, essa forma prende com o Zé. Lembra aquele coisa que Maquiavelli falou? É amor ou é temor? Burgajo aí serve para o Zé? Temor. Você entende? É com temor. Mas agora para agora. Amor real. Para aquele ano papiava que eu assim, não, temor é mais importante. Mas coisa que Maquiavelli que leva em conta a definição concreta de amor é coisa. É que aquele amor superficial de nós, para aquele te trai rápido, brother. Entende? Mas a definição de amor é sacrifício, brother. Amor é aquele sangue, suor e lágrimas, já. Amor é aquele música que ainda fala sempre quem lembra aquele tema que ele e o Batalha fazer. Amor é aquele que cabra ele da para si. Você que ele está falando, menina, aquele é amor. Amor é aquele que cabra ele da para si povo, você entende? Amor é aquele que cristãos está falando. E Deus amou de tal maneira que ele ser o único filho. Aquele entende o que é love, yo. É foi amor que te guarda rancor, amor que te cobra, amor que te trai. Então, para amor humano, melhor temor agora. Mas para amor definição espiritual que ele é outro level, yo. Você entende? Então é que as coisas ali, que as questões ali, Mateus, ele é quem? De onde que vem? Onde essa história? Ninguém que pede ficheiro de Mateus antes de analisar. A bolsa leva, eu me falei na live aquele dia, se não leva Mateus psicólogo, é que até seta por levar ele sangue, levar ele ser historial. Isso é histórico, você entende? Entende Mateus é de onde que vem, ti pergunta falar alguma coisa, que o doutor ou quem que for, ele tem que... Ti doutor com a consulta, você que tem botar com... Alguém tem que levar o... É que está passando o remédio à toa, Passou análise. É que está fazendo ele à toa. O que tem estado a fazer. Tudo coisa, também está estudando moco, para você prescrever qualquer coisa, mas nós é tão bacana que nossa prescrição é à toa, nós é abrir a base. Ninguém que para perguntar, onde pai de Mateus? Onde mãe de Mateus? Para público, você quer rapazinho essa papia? Não, a sério. Para modo que crianças que podem questionar. Você, essa China um pouco questiona. Isso é na religião também. Na religião e na tropa, na partidos, na sociedade. Coisa que essa China questiona. Obedece. Identidade de boa é coletivo. Boca tem, você entende? Você não sociedade que te estimulou a pensar criticamente. Essa que te deu a oportunidade de ter aquela mentalidade de pensar naquele método científico, de testar coisas para realmente dizer que ele é. Para ter conclusão baseada na testes e teses e experiências. Para desafiar as teses próprias. Para construir novas ideias. Você tem que questionar. Isso é uma inquisição, brother. Quando você faz uma inquisição, que a igreja está... Você entende? Sócrates, para mim, as matam. As matam Sócrates para mim bem com ideias africanas, de Egito, diferente, que se choca com a base de fundamento de coisa que às vezes conceba não onde que é graça hoje. Ó.
é silenciar. Você entende? Para que mata Cabral, para que mata Sangará, para que mata Lumumba. De história de Cristo, para que esta flor se existe ou não, mas ocupa hoje. Tudo perseguição. E na homens com mulheres se começa a questionar aquela ordem que existe. Então, para silenciar, é eliminar. Ou é deportar, ou é despedir, ou é assassinar, porque questiona. Para morar escrever, fica mora carneiro, se é uma ovelha. O que falar para tomar, tem que tomar. Ninguém que se pergunta, o que é que é naquele coisa ali antes de tomar? Toma! Mas você também não tem que ter muda estratégia. Não tem que ter muda estratégia. Que alguém passa para frente, entende? Mas aquele que se for de Mateus livre, ora. Mateus li é que os pensadores livres. Pô, boa lógica, é debate como filho, man. Mas não nunca se treinar na arte de debate. Ele é um rapazinho branco. Ele te questionar se mãe ou se tia. Era uma conversa aquela hora. Tu alguém te falou, ele é inteligente, mo. Ele se te pergunta a mulher, se desafia a mulher, não, ele acabou que era de casa. Mas ele é inteligente, essa cresce a estrutura financeira, o modo que funciona. Como é black, é uma criar. Você controla negro, modo? Ele ocupou na tronco que te questiona. Mas que alguém se falou, que alguém que comenta ali são negros mentalmente presos. Você que bafla, emancipa a nossa cabeça de mentalidade de escravo. Quem que pensa para você cantar aquela música para ele? E para que fez aquele comentário ele decupou? Para você um coisa, que que foi ali na decupou, ele nenhum que está se filho daquela maneira lá. E boa que está a dica por de boa. Pô, a mim hoje eu foi comentário, hoje essas páginas, que os seus filhos estão comendo gelado. Não é nenhum ter o borgado lá. Vou pensar os filhos que estão naquele tipo de atuação ali. Tudo. Cada que pode de maneira que as falam, aquela coisa de raiva, emoção, você. Instagram que as lega está bloqueia. Não é isso, não? E mim que tem bloqueio aqui em papel de opressão e supremacia branca que tem ficha página. Quantas vezes que eles bloqueou? Não, é como muita papel nas línguas, por isso que minha rapaz foi eu papel na português, foi o senhor, mas se papel na português é 10 minutos página ficha. Entendi, vai lá. Se papel em inglês, vou com aquela hora que me foi. E você que já ficha live gosta ali, ou sempre papel é o senhor. Jorge, na situação de Mateus, então, problemas na. Brother, problemas da o homem negro. Ponga se repara. Está a estrutura de poder lá em jogo. Bom, Mateus, é que eu consegui falar na live. Bom, Mateus está numa sociedade onde ensinar uma mulher que está manda. Ok, não é. Não, assim, sim. Agora, repara-me, uma mulher que você tenta controlar Mateus. Não pensa naquele ângulo ali também. Ninguém se defende Mateus, mas se falou. É um rapazinho de 8 anos, 9 anos, é um menor, man. Mas é um menor que tem exemplo pelo respeito à autoridade de mulher. Já dá um ponto para refletir. Mas o que está para ele com o burgado? Para o que você dá com o burgado, que é a estrutura social. Para o que você começa a dar com o burgado, desde o Ministério da Educação. Já que não se dá com o burgado, não começa a dar com ninguém com o que merece. Para o que você dá com a estrutura acadêmica de nós. Para o que você dá com o desde o jardim que vem, todo alguém que educa Mateus. Para o que você dá com o naquela. Você entende o que você falou? Porque nunca se ocupou a estrutura teológica, a religiões que infla aquela hora, que onde que mulher. Você entende o que você falou? Agora Mateus tinha ainda, é aquilo que você fala na live. Mateus, todo dia, todo alguém está reza. Ou que está não tem que você reza. Mãe nossa que está no céu? Pai nosso que está no céu. Entende? Que reza que conche que também numa perspectiva feminino. Sim, isso é Atlas Rogers. Nunca sei que livro sem trazer. Que te chama a Bíblia do Homem Negro. Atlas Rogers falava, mano, tinha ele aquela hora, mano. Nunca sei. Ali, The Holy PB. Que ali, repara, a ele que tinha dreadlocks, aquele homem ali. The Black Man's Bible. Ele está falando próprio, mas aquele Bíblia que tem de King James lá. Mas aquele homem negro que ele Bíblia para aquele Bíblia de homem branco. Então, até lá, foi Deus dele inspiração que traz mensagem para homem negro. Então, ali na capa própria, está falando The Black Man's Bible.
é publicado em 1924, brother. Você repara? Então, na ele, aquele homem ali é assim, make the black race an economical power to save it from suffering. Best service to God. Ele fala, para fazer raça negro um poder econômico, você entende? Para salvar-nos de sofrimento. Entende? Para não sofrimento é econômico, brother. Então, o que você pode pedir a Deus? Você pode pedir uma ressurreição econômica. Para não nunca crer que Deus que favorece, você entende? E aquele problema, aquele que de nosso povo africanos tem problema com aquela questão ali, aquele, mano. É que religião está para pior de Deus, mas por ficar dentro da pobreza. Está para pior de céu, mas por ficar dentro da pobreza. Aquele que Bob falou, escreve para piano de céu, tio que não morre. Que céu? Para que tem que morrer para viver na felicidade. Para que africano tem que morrer para passar sabe. Para que nunca pode passar sabe, gosta ali. Esta fica dentro da piscina, com o banheiro de hidromassagem, essa foi para morrer para o céu. Não sei que você falou, então lá, ele que tinha dreadlocks, ele que está usando em termo Rastafarian, mas ele, aquele homem ali andava na bote, ele tinha um bote, ele remava naquelas ilhas de Caraíba, de ponta a ponta, tinha umas ilhas assim na Jamaica, também de ponta a ponta naqueles lados, de costa a costa de Jamaica, ele também levava mensagens, man. E ele levava mensagem em nome de redenção do povo de Etiópia. Ele estava piada de profecia de aquele que Garvey bem papel. Você entende? Ele estava piada de imperador de imperadores de Etiópia. Ele estava piada de levantamento de autoestima do povo negro através daquele livro que chama Deus Inspira-lhe. Ele passou pouco página, está falando tudo que não? Não, algumas profecias que ele falou, ele estava piada de Marcus Garvey na ele, você entende? Então, repara, não nunca toube de que as coisas ali. Você entende? Nunca toube de que os livros ali, nunca toube de que os personagens ali. Por isso que informa Rastafarianismo tem a ver com tudo. É que muita alguém tem locks na cabeça, me arrasta, que ele minga te subscreve que as coisas ali. Para mim, tipo, minga te falou, nem me arrasta, minga te falou, minga te chanta falar que as coisas ali. Para mim, dizer, eu sou um comunicador, você é um griot, eu conto histórias, você então, não conto histórias de grandes homens como mulheres. Então, Rasta é um título de nobreza, você. É um título de nobreza, de caráter que volta adquire através do tempo. Aquela maneira que minto ele. Por isso, não falamos ainda nunca merece, para mim nunca prova nada, e nunca testaram naquele ponto, e nunca vai aquele último ponto de iniciação que esta flora que entrega totalmente. Então, se você fala de Rasta and the Flow, Amílcar Cabral, de prova, você, Lumumba, de prova, você, Sankara, ele de prova, Marcus Garvey, ele de prova, a mim, nada ainda. Agora, se tem uns e outros que acreditam uma essas cabeças de que lá, go for it, Só que tinha alguém que entendeu que não vai ver aquela coisa, ele ainda fala, não, minha taxa ainda não está preparado, nem não tem feito nada para tomar um título de... Agora, que só falei tudo, é morto, que esse rapaz que você tem nome. Não, morto não, que ele é vivo, que essa morte é nós, brother. Às vezes ressuscita, A web box é morto, não, me que é morto, box é morto, às vezes está vivo, mano. Para nós é mortal. Às vezes torna, às vezes entra na campo de imortalidade, Então, às vezes que morre, não. Que ele é Egito com o Etiópia, está chinado, que as coisas ali. Foi bom que está morto. Já aí, para não finaliza não. Já finaliza já? Por hoje. Móvel de pedir paz. E Jorge, não sei nem final como móvel. E quente. Seca. E Tupac também além de música, poemas, e tem tipo que as frases, assim. Deixaram com frase de Tupac lá. A mim, aquele que ainda carrega sempre é aquele que inflou ali, que é um modelo que ainda carrega. Mais que um nome africano. No mês tem um mente africano, brother. Aquele me sempre... E para ter um mente africano? Para ter um mente africano, tem que reafricanizar os espíritos,
você tem que ir de volta para a fonte, mano. Você tem que ressuscita. No cristianismo, é falar, larga tudo que você tem e você segue. É falar, você carrega a cruz, eu. É falar, a cruz, a farda, você é leve, eu. Às vezes, te apareceu pisar, um exemplo, tem tudo que os livros, mas lembra que ela vai carregar aquele caixote, ele usa dentro do caixote, mano. E te apareceu pisar, tudo que as coisas ali que acabam de falar, está cai suave para a alma, você. Então é aquele que está falando, mas é leve, você entende, que é fardo. Então carrega a cruz de nós, é aquele coisa ali. Carrega tudo que é história de escravatura, mas não te torna leve naquela leveza de partilhar com a humanidade, de ser melhor pessoas e torna como melhor pessoas lá, mano. Olha, você nota que você cantora está própria ainda não está ali. Que ele dizer? Isso está conta para ficha ou coisa. Aquele é para ficha. 11, 12. São 11 horas, não é? Começa na 8h30. Começa na 8h30? Na 8h30 que não começa. 2 horas ainda. Ah, ok. Já estou naquela... Recorde. E a 20 meses, agora se é 20 meses, tem uns 700 livros. Também um birão próximo. Você tem mais livro, não? Nossa. Porque até pensa, tipo, fazer uma biblioteca... Um dia falou assim, Jorge, eu vou... Se o moro assim, te arrebenta a porta do casa, ainda põe tudo camisola, com coisa, eu falei, bacana, livro, não colheu para ver nada dele. Põe só t-shirt, com coisa, você livro que é mais importante, e ninguém gosta de falar na batom. Não, livro, você por acaso, livros nunca está falando é meteu. Um livro nunca é suficiente, brother. Você entende? Então, mesmo tem mais livros, mesmo tem oportunidade, tem mais livros para não ter na biblioteca. Mas mais importante que livros, Simon Flow, é carregar os ensinamentos dentro do bom e saber transmitir para pessoas. E aplica. E transmitir para pessoas, man. Então, hoje aquele vídeo aqui, Petinho, fala, gara lomba bem na mira, para escrever ali embaixo, mas fala, bem na boa não. Está no outro corpo mesmo. Mas não, é negritude. É na negritude que fortifica ele, que ele é hoje que eu aquele vídeo, E onde? E onde? Não, isso é bom coisa, mas só que eu falei assim, uns cafanários de negritude na vídeo. Não sabe coisa de pizzaria. É por isso que foi. Mas é por isso que foi interessante que eu falei que eu falei assim, não, é que a pizzaria não, a negritude ele é um milagre, é que a magia não, mas ele transforma pessoas, mas só que é interessante para escrever ali embaixo, mas eu falei, ei, está ali. E na vídeo não fala de tipo de remédio, mas tem um outro remédio que coisa, assim? Sim. Um outro trabalho. Knowledge. E outras coisas. É que lá, knowledge, know your ledge, por conhecer limite, por conhecer ponto. Ele é bom a meter limite, é bom no treino. Que o treinador te leva ao limite. Stretch your mind. Exatamente. É stretch ele, que é falar, às vezes treino, é aquele doce último que você acreditava, é aquele que tudo treino mesmo. Às vezes você 700, você dava mais doce, que é para stretchar o limite, aquele que é knowledge, aquele é que aumentou aquela amplitude, bro. Então, e próximo, então, vem com alguns 8 livros. É que ele tem que ver com menos livros, como eu gosto de livro bem rumo, aqueles livros ali, já mostra só coisa que interessa.